Para você ter um veículo de comunicação, tem que haver 3 setores com interesse que você exista. O setor privado, né, do meio empresarial, do meio da sociedade organizada econômica, do meio político, por ter uma ferramenta para poder se comunicar com a sociedade ali, seja uma rádio, jornal, um meio digital, um podcast, que seja, e o meio social de consumir, Sim. seja uma assinatura ou até uma audiência. Se você não tiver esse movimento, e aí não falo que é um movimento de apoio, né? É um movimento de interesse de que você realmente esteja lá atendendo o serviço de comunicação. É isso aí, pessoal. Estamos começando mais um Jogando para a Plateia. Jimmy, aí, como é que estamos de hoje? volta ao estúdio, Ferrari. Estamos aqui de volta à nossa casa. O pessoal tem que assistir o episódio que a gente fez lá no... Como é que é? Ou não, né? Os 20. Os 20 episódios que fizemos no Startup Summit. Foi muito legal a experiência de falar com um monte de gente nova, bacana, diferente, de outros estados. Teve papo até com o CEO da Embraer, né? A gente falou sobre o carro voador. Foi muito legal. Então você assista lá, que a gente está disponibilizando aí uma série de episódios produzidos durante o Startup Summit. E claro, fica com a gente aqui nos episódios que a gente grava aqui no Lead. E aí, de novo, hoje voltamos ao assunto da comunicação, né? Falar sobre comunicação. A gente está falando bastante sobre isso. E é uma área que eu realmente preciso aprender, né? Uma coisa que eu estou sempre no processo de aprendizado, tentando entender como é que a coisa funciona. Temos aqui o Davi, né? Isso, Davi, nosso co-host, nosso parceiro. Especial. Isso aí, gente. Um episódio que a gente estava aguardando há muito tempo, né? O Marcelo já era a gente já estava aguardando para recebê-lo aqui no estúdio há muito tempo. E é um grande prazer estar recebendo essa grande figura, grande liderança da comunicação, não só de Santa Catarina, como do sul do país. Então, acho que vai ser um episódio promissor. Estamos recebendo hoje aqui, então, Marcelo Petrelli, que é presidente executivo do Grupo ND, o segundo maior grupo de comunicação aqui do sul do Brasil, e que tem produtos líderes nos seus segmentos em diversos canais. Com certeza você já consumiu informação de qualidade através dos produtos do Grupo ND, e a gente vai conhecer essa história hoje com o Marcelo Petrelli aqui com a gente. Obrigado pela presença. Obrigado. Eu que agradeço, o Jimmy, Ferrari, o Davi, né, o nosso Edu que está lá, dando assistência. Para mim é uma satisfação e eu quero que vocês aqui saibam que perguntar, vocês me interrompam, porque eu gosto de falar. Então não dá para ficar falando, eu falo de tudo, daqui a pouco a gente não aborda vários assuntos que vocês interessem. Então, para mim é uma satisfação enorme participar desse podcast, levar o que a gente conhece, o que a gente viveu, ontem eu fui no evento lá do seu Osni Giassi, né? Perdão, do seu Zefiro Giassi, né? 90 anos. E estava vendo lá o personagem da DVB, né? Lá em Criciúma, e a vitalidade, o vigor, a visão, ainda que ele tem interesse de contribuir com a sua empresa com 90 anos. Então, quando a gente vê que a gente tem 58, a gente tem muito ainda a aprender também, né, Ferrari? Muito a aprender, entender com esse novo mundo e tem que ter vontade de fazer. Esse é o grande princípio, né? Claro, tem que ter vontade, disposição para fazer. Sim. Como é que você começou a vida na comunicação, assim? Existiu um Marcelo pré-comunicação ou sempre foi o teu sonho? Bom, primeiro com relação à família, né? Meu pai, ele é uma pessoa altamente comunicativa, né? Sempre lidou com seguro, previdência, viajou o Brasil inteiro, o tempo inteiro. Viajava de segunda a sexta, fim de semana também tinha pessoas em casa, então estava o tempo inteiro se comunicando, né? E ele lidava com seguro também é uma questão, não é palpável, né? Seguro é que você compra para não usar. Então você tem que ter uma capacidade enorme de dizer para a pessoa que você precisa daquilo. Então em casa eu já vivi muito isso, meu pai sempre foi uma pessoa, e minha mãe bem relacionada socialmente, e a questão da parte política, nunca a parte política partidária, mas sim a política de Estado, sempre se relacionou muito com esse meio, né? Então a gente estava o tempo inteiro ouvindo vários assuntos, várias abordagens, vários interesses, várias opiniões em relação a tudo, né? Então esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que nós tivemos uma relação com comunicação já lá antigamente, né? Eu comecei participando de comunicação quando a família, meu pai, na época, adquiriu a TV Coligados de Blumenau, adquiriu o Jornal Santa Catarina, tinha aqui a TV Cultura, então tinha uma operação já, então eu era bem pequenininho. Eu já entrava nos estúdios, via aquelas câmeras enormes, aquelas coisas, né? Entrava na rádio, via aquela coisa do disco, do vinil, aquelas prateleiras enormes. Então, isso sempre me deu muita curiosidade, né? Tem um glamour, tinha um pouco de glamour? Sim, que comunicação sempre foi aquela coisa que se dizia assim, uma coisa que o comunicador era uma estrela, né? Sim. O comunicador era intocável, né? Tipo então, cinema, né? Sem dúvida. Então eu tive essa visão dessa participação. Eu nunca tive assim, eu vou fazer comunicação. Aí surgiu e nós saímos da comunicação à época. O meu pai voltou, que ele que fundou a empresa, ele voltou há 35 anos atrás, mas ele nunca esteve frente à empresa, né? A empresa faz 35 anos, o ano que vem eu faço 35 anos também. Sim. Então, desde o começo. Então eu comecei a participar do fato em si, porque ele existia, né?
E aí fui botando aquela minha experiência e a minha vivência em prática, e aí fui entendendo que o meu talento estava ali e o meu desejo estava ali. Estudou né? alguma coisa relacionada à parte de comunicação? Eu, na verdade, fiz administração e economia, não cheguei a me formar, eu estudei fora marketing, e aí comunicação eu nunca fiz formação. Sou jornalista eu diria não por formação, mas por trabalho, né? Mas então nunca fiz a parte de comunicação, eu diria que eu sou meio que um autodidata, né? Sim. Eu acho que esse é o ponto. Mas a vida toda no passado, eu trabalhei muito com várias áreas, né? Fiz vários movimentos econômicos, eu já plantei cebola, eu já plantei feijão, eu já plantei arroz no Mato Grosso, eu já fiz educação ambiental numa empresa com a minha irmã, eu já fiz desde criança, eu era surfista, então eu consertava as pranchas para quem estragava, para ganhar um dinheirinho, já fui piloto de kart, campeão brasileiro, já fiz esqui também. Então, quer dizer, eu fiz muito movimento econômico também, já fui dono do Café Cancún aqui na época. Que legal. Quando o Café Cancún começou aqui, nós que fundamos, né? Aquela coisa do sonho de ter um bar, uma boate, né? Vem dali, então, uma parceria antiga com o Haroldo? Sim, nós começamos, era eu, o Haroldo, o Odilon Tair e o Vinícius Nunes, né? Ficou o Odilon e ficou o Haroldo, né? Se arrependimento matasse, não teria vendido, né? Mas, no fundo, a gente tem que ter foco, né? Claro. Quando a gente olhava, eu fui também, nós fizemos um empreendimento hoteleiro também no terreno que nós tínhamos ali em Palmas, eu que tocava. Então, chegou uma hora assim que eu tinha uma distribuidora de alimento, né, que distribuía lá o material, até depois posso contar um pouco sobre isso, se for o caso. E aí tinha os hotéis, e aí tinha o Café Cancún e a televisão. É um pouquinho só de negócio, de dor de cabeça para cuidar. E não funcionava nada, porque você não consegue fazer tudo bem feito. Né? Então, sabe uma coisa? Onde é que eu posso botar o talento e onde eu posso ser autossustentável? Que é ganhar dinheiro, viver e exercer uma profissão. E aí, então, abrir mão de tudo. Mas não dá uma agonia de chegar e tentar construir coisas assim o tempo todo? Parece que aparece oportunidade, aí você, eu quero ajudar, quero viabilizar. Mas, Ferrari, a comunicação permite isso. A comunicação permite você ter uma ideia de uma pauta, ou daí influencia aqui, pessoal, vamos fazer uma pauta agora da questão das invasões aqui em Florianópolis, né? A questão do saneamento básico, a questão das rodovias, né? A questão do femicídio. Então, tudo isso você pode dar essa coisa de criar. E quando você vê a ideia e vê ela existindo no ar, opa, então criamos alguma coisa, né? Como é que foi essa sensação de abrir mão de oportunidades, assim? Porque essa angústia de criar várias coisas, eu acho que é uma angústia que o empreendedor tem na alma, assim. É um bicho carpinteiro de querer ter um monte de negócio e fazer tudo ao mesmo tempo. Como é que é decidir não escolher por alguma coisa, escolher por... né? Exato. Você sabe, Jimmy, que a questão da decisão do não é mais difícil, né? Muito. Porque você é preparado psicologicamente, emocionalmente, para você ir concordando, ir aceitando e indo, né? Depois de uma certa idade, você percebe que esse movimento traz, às vezes, mais prejuízo do que resultado, né? E aí você precisa ser seletivo, né, nesse sentido. Claro que quando eu tomei essa decisão aos 30 e poucos anos, né? Quando eu era 20, era aquela loucura de querer abraçar tudo, experimentar tudo, etc, né? Mas é um momento que você precisa decidir o que você quer para a tua vida e como você quer aplicar e o que você quer construir para o teu futuro. Então, eu diria que não é uma angústia, é uma decisão até, eu diria que leve, né? Porque você vai escolher o que mais você sabe fazer bem. Sim. E aí você escolhe com alegria e satisfação, porque aquilo se abre mão, claro, no sentido financeiro, me arrependo de ter vendido. Sim. Mas, de forma nenhuma, porque o foco que eu absorvi na comunicação, me tornei... Hoje o teu negócio é a TV, assim, você não participa de outros negócios. Nós temos outras operações econômicas, mas aí cada irmão toca uma coisa, ou até mesmo sobrinhos e tal. Mas é que a coisa tem assim, você começa sendo empreendedor, depois você vira empresário, depois você vira acionista e investidor. Investidores não tem relação nenhuma, acionista você trata dos conselhos. Eu diria que ainda não consegui me desligar do empreendedor. Né? Eu sou empreendedor empresário, né? Que você tem que organizar as coisas de uma certa forma para não ficar só no empreendedor. Né? Claro. Empreendedor, você às vezes toma decisão que você não avalia de forma os resultados específicos que venha existir, acaba perdendo tempo, às vezes um pouco de dinheiro, de oportunidade. Então você tem que ser mais empresário também para poder ser seletivo. Né? Até porque a empresa chega uma hora que você precisa olhar de uma forma mais responsável, mais dinâmica. Mas a gente cria o tempo inteiro coisa, produto, programa. Agora abrimos 2 rádios, uma rádio em Joinville, uma rádio em Chapecó, compramos ali a participação no jornal, nos relógios da Synergy aqui. Então, e esse negócio da Synergy, né, o Out of Home, né? Nós fomos a primeira empresa de comunicação de mídia radiofônica e jornal que entrou no mídia exterior. A mídia exterior sempre foi uma mídia que nunca fez parte desse rol que geralmente você tem jornal, rádio e tal, televisão, mas nunca exterior.
nós fizemos esse movimento, tornamos público. 2 semanas depois apareceu a Globo fazendo movimento lá com a L-Mídia, né? Aí eu disse assim, é verdade, segue o líder, né? Claro. Então, a Globo lá seguiu no bom sentido. Mas por que não dizer isso que é verdade, né? Mas fomos o primeiro grupo que enxergou a necessidade de fazer aquela questão de você estar em todos os momentos, né? Toda a jornada do cliente, aonde ele está, você tem uma oportunidade de levar o teu cliente a ter acesso ao cliente dele para consumir o produto e serviço. A gente está com esse raciocínio também, né? Vamos conversar depois sobre. Exato. O Marcelo é aquele tipo de entrevistado que a gente não precisa nem perguntar. Já está respondendo as perguntas, Exato. já vai cobrindo a pauta. Eu queria aproveitar o gancho ali que tu mencionou, Marcelo, sobre o teu pai, na época TV Cultura, hoje é onde fica o prédio da Record News. Exatamente. Eu queria que tu contasse exatamente toda essa capilaridade do Grupo ND. Eu sei que vocês abriram a rádio com o próprio nome em Joinville, a Jovem Pan Chapecó, né? Isso. Eu queria que tu contasse um pouco dessa capilaridade toda. Tem um portal ND+, tem a TV aqui no Morro da Cruz. Vocês abriram também a sucursal em Criciúma esse ano, né? Sim. Emissora. Emissora, né? Vamos lá, nós temos o grupo lá da família, tem o Grupo Henrique no Paraná, que tem as operações que o meu irmão preside, lá o Leonardo, e tem o Grupo ND aqui. Né? Nós temos aqui a Rede Record, que somos afiliados, tem 6 emissoras de televisão. Tem emissora de televisão que é a geradora, para entender que você pode fazer programação por conta de ter a concessão de uma geradora. Então, nós temos 6 geradoras. Uma em Joinville, Blumenau, Itajaí, Florianópolis, Criciúma e Chapecó. Você tem a Record News, que é uma outra geradora, canal aberto, que é a TV Cultura, que cobre o estado inteiro com as repetidoras. Temos ali a questão do Jornal Notícias do Dia, que é o jornal interessante, isso, né? Nós comemoramos 17 anos, até comentei, a gente ouvia por isso que é importante a gente estar com o pé na lã, barriga no balcão o tempo inteiro, né? Sim. Ouvindo e sentindo. Acho que esse é o maior talento do empreendedor, do empresário, ele ter sensibilidade para entender aquela coisa que está no ar, né? O inconsciente coletivo. Eu sempre brinco que quando você tem uma ideia, a torcida do Flamengo inteira tem a ideia. A pergunta é quem coloca em prática mais rápido e bem colocada, né? Então a percepção é fundamental. Nós ouvíamos muito que o jornal ia acabar impresso em 2000. Nós estreamos o nosso em 2006. E está com 17 anos e na capital tinham 3 jornais, nós éramos o 4º, hoje somos o único e o maior do estado, né? Então, agora, claro, aqueles jornais grandes, brancos, com aquele parecia um tijolão, né? Sim. Aqueles morreram, né? Aquele de domingo gigantão, sim, exatamente, assim. classificado. Classificado tal, gigante. Né? Isso morreu, né? Vários Então, cadernos, né? E tem uma coisa interessante, só fazer um parênteses sobre o jornal, tinha uma coisa que era um dogma, né? Você não pode mudar nada no jornal. E nós o tempo inteiro mudamos o modelo dele, a capa era de um jeito, depois virou do outro, a página 3 era aquela página que tinha lá o expediente, você abria o jornal, estava lá o editorial, aquela desenhozinho que chama ali a charge ali. A charge, obrigado, e a questão do expediente. É uma coisa sem graça. Ali é a porta de entrada do jornal, né? Mas não pode mexer. Nós colocamos a página mais importante, que a gente foi criando, tanto que aqui né? sempre se criou a cultura de ler de trás para frente por Sim, causa do cacau, e vocês mantiveram isso. Exatamente, né? O cacau nas 2 páginas, que é exatamente o que aconteceu no Diário Catarinense. E aí temos a questão do Portal ND, que é um projeto que a gente, graças a Deus, a gente dizia assim que você tinha o digital, né? Era um rio que estava se alargando, estava numa margem, e você tinha que pular para outra, que era o Novo Mundo, né? Se você demorasse muito, ia se afogar no meio do rio, né? A gente conseguiu uns crocodilos meio que estavam ali dando sopa, né? E nós fomos pulando, nós atravessamos o rio. Né? E desde o início do ND+, vocês sempre foram gratuitos, sem cobrança? E isso é até interessante, só da televisão, para botar no ND, nós temos sucursais jornalísticas, né? É a única empresa do estado que tem em Brasília, para cobrir lá o que acontece em Brasília, e quando vão os prefeitos, o governador lá para discutir as questões de interesse do estado, estamos lá cobrindo, né? Vocês têm escritório em Brasília? Não, escritório não, temos só cobertura jornalística. Tá. Só a questão do serviço, né? Nós temos uma sucursal também em Rio do Sul, em Caçador, em Tubarão e em Balneário Camboriú. Olha que interessante, porque nós temos a emissora ali em Itajaí. Mas a gente entende o seguinte, para a gente poder se comunicar com o Balneário Camboriú, que é a Dubai, fala com o mundo, e prédio de 500 metros, Cosmopolita. Tem que saber o que esse pessoal pensa, né? Não dá para pensar de Itajaí, porque tem que estar lá. Eu sempre defendi o seguinte, televisão, comunicação, você precisa estar com a comunidade e com a sociedade e com o mercado. Você precisa ir na formatura, você precisa ir no evento, na posse da associação comercial, você precisa ir no churrasquinho do cliente, você precisa ir na festa de 15 anos, às vezes, da filha do cliente, você precisa estar em contato com aquela comunidade de uma forma muito clara, transparente, humilde e simples. E aí você consegue entender o que ela precisa. Claro. E aí você consegue servir, consegue ter audiência, consegue ter faturamento. Então esse foi sempre dar mais. Eu comento que conquistar pelo amor dá uma mão de obra muito maior, né? Mas você, quando conquista, tem mais fidelidade, né? Então por que eu estou dizendo isso? Porque nós produzimos hoje por dia na Record, sem falar na Record News, de programação local, são 22 horas por dia, de segunda a sexta, de produção de jornalismo. É a maior do país.
Não há nenhuma outra rede de televisão que produza, porque você sabe disso. Falar em Chapecó, não dá para ser o Avaí e o Grêmio. Sim. O pessoal lá era torcedor do Inter, perdão, Avaí e Figueirense. Inter, o Grêmio, lia a Correio do Povo, hoje tem a Chapecoense. E assim, a Blumenau, que não fala com Joinville, que não fala com Itajaí, que não fala com Florianópolis. Então, essa característica catarinense é uma diversidade que nos exige muito, mas, em compensação, nos oportuniza muito, né? E aí, então, no digital, Davi, nós produzimos por dia 220 matérias por dia. Nossa. No digital. Então, as pessoas sabem que o tempo inteiro tem coisa nova dos colunistas, da Eu programação. pontuei né? aqui sobre essa questão da importância do conteúdo hiperlocal, né? Vocês, tanto para a TV, com essas várias pontes no estado inteiro, como no portal, vocês têm os colunistas em cada região, né? Trazendo justamente essas particularidades de cada região, né, Marcelo? Olha que interessante. Hoje o portal nosso já tem 66 colaboradores e crescendo, e já é maior que a TV de Joinville, a exceção de Florianópolis, que é a maior televisão, né, por conta de capital, cabeça de rede, mas Joinville, a maior cidade do estado, o digital já é maior em funcionário, maior em faturamento e maior em resultado. Então é um novo mundo que já conseguiu se inserir. Né, então digital. ele já que a barreira do jornalismo digital era se bancar. Sim. E aquele dilema de cobrar ou não, né? Sim. O New York Times cobra até hoje. A gente né? entende o seguinte: o nosso estado é um estado que tem 7 milhões e meio de habitantes. Né? Tem cidades e regiões que tem 600 mil, 1 milhão a região. Né? Não dá para você, na nossa visão, fechar um portal que seja autossuficiente por conta deste universo. Né? Como eu digo, aqui no estado você tem 5 times de futebol. E a gente tem dificuldade. Porque o Rio Grande do Sul tem 2, o Paraná tem 2, aqui você tem 5. Então, como é que se sustenta 5 times de futebol com torcida, com patrocinador? Não consegue. Mesma coisa o portal. Você tem o New York Times, tem o UOL, você tem um G1, você consegue fechar. Mas um ND que está aqui para Florianópolis e você tem que ter lá Joinville com uma equipe, Blumenau uma equipe, assim por diante, na nossa visão, a gente cria uma dificuldade e não uma alternativa, né? Eu vejo muito isso até também pela abundância do conteúdo, né, Marcelo? Esse é o principal ponto. Acho que a gente vive um momento que as pessoas se informam por diferentes canais. Então, você também criar barreiras de acesso à notícia, você só afasta a pessoa, ela vai procurar em outro lugar. Sim, esse é o novo mundo, né? Porque o novo mundo, se você olhar a nossa experiência, a nossa base, nosso DNA, é a televisão e a rádio. Sempre foram gratuitos. Então, para nós não é uma coisa diferente ser também gratuito no digital, né? É que o digital, a gente olhava muito, eu falava muito quando veio o digital, 20 anos atrás, ele não é o inimigo, ele é uma convergência para a televisão. E nós perdemos 10 anos, historicamente, o mundo, o Brasil, por reagir contra o digital. Depois que foi inevitável, trouxe para dentro. E aí agora o digital faz parte do processo. Mas quanto tempo nós perdemos? Perdemos tempo evitando o digital. É uma questão de democratizar a informação e compartilhar em ainda mais canais o teu conteúdo, sim, né, Marcelo? Sim, claro, sem dúvida. Né? E a gente achava que aquilo era um concorrente. Claro que é também um concorrente. A rede social, o influenciador é um concorrente, a rede social é um concorrente que busca capital. Mas o que eu dizia no começo era interessante. Antigamente a gente usava, eu acho que o Ferrari tem um pouco da faixa etária do Marcelo, né? Que é mais jovem, né, Ferrari? Eu já sou mais careca, então talvez seja mais velho, né? Mas eu dizia o seguinte, você consumia informação no café da manhã, no meio-dia e à noite. Quando você abriu esse universo de informação, de oportunidades, de meios, né, você consome hoje, eu tinha uma palestra que eu falava, mais do que o alimento, só não consome mais do que o oxigênio. Sim. Então, o tempo inteiro então tem espaço para todo mundo. Você precisa entender qual é o teu produto, que momento você vai chegar naquele cliente, que cliente é esse, que momento você vai chegar. Até com o celular agora, né? A gente no banheiro está consumindo notícias. Sem dúvida. Então esse, eu diria que, ao mesmo tempo que tem uma dificuldade, trouxe uma grande oportunidade por conta. E aí também é o seguinte, clientes, antigamente você tinha cliente, era uma rede de pizzaria. Hoje, e olha lá, hoje cada pizzaria é um cliente. Sim. Eu brincava muito que o Facebook, esse pessoal, ele pegou todas as pizzarias, né? E a gente achava que não era problema nosso, né? Quando eles pegaram as pizzarias, a Van, os fortacadistas, etc., opa, agora é problema nosso, né? Então vamos agora buscar também as pizzarias no bom sentido, né? Sim. Então tivemos que ser hoje comunicação, é mais barato. Você antigamente uma página de jornal custava R$17 mil. E você pagava a página de jornal e era o mesmo leitor todo dia. Sim. Então o cliente desperdiçava dinheiro, né? Sim. Como é que essa parte da entrega do valor, né? Digamos, muito da parte de produzir conteúdo é o fato de ter anunciante para poder bancar o esforço, né? E a pessoa, como é que é perceber esse intangível, de chegar, pô, eu estou conseguindo atingir um público. Como é que você passa o recado, considerando que hoje está tão intensiva essa multiplicidade de informações em vários lugares? Como é que isso é passado? Esse é um ponto importante, né? Quer dizer, como nós trabalhamos com algo que não é tangível, você precisa ter
a credibilidade e a confiança do cliente. Como é que você adquire isso? Claro que com o teu produto, com as tuas informações que você fornece, aquelas que ele absorve também de outros meios, mas com a percepção dele também. Então, você precisa ser percebido por ele de que o teu produto, teu veículo tem essa penetração que interessa ele fazer o investimento, né? Então, você precisa estar em todo o universo, né, do que apenas no universo daquele meio da televisão, né? E levar para ele uma tabela de preço, etc. Então, eu diria que comunicação, você precisa ser uma pessoa que trabalhe 24 horas por dia, não necessariamente dessa forma literal, mas você precisa olhar todo o conjunto para que você possa, quando ir levar ao cliente, ele saber quem você é, o que você faz. Eu sempre digo que você vai vender algo que, às vezes, ele não te conhece, ele não sabe que precisa, não tem interesse, e você tem que dizer quem você é, que ele precisa de você e que tem que ter interesse e tem que aplicar recursos. É o funil, né? E tem um outro lado que também fico pensando que, na realidade, no processo de comunicação, você tem que construir uma narrativa que seja interessante para as pessoas, né? As pessoas têm que ter uma conexão, digamos, a gente está falando da pizzaria, a pizzaria, de uma maneira ou outra, ela tem que chamar atenção, ela tem que ter uma linguagem para até fazer. E a mídia só bota na frente, né? Nós igual. Eu digo que você não consegue mais vender o break comercial à página do jornal. Você consegue vender também o break comercial à página do jornal como uma questão que faça parte de um projeto que o 360. Cliente... Exatamente isso. Porque, claro que o varejo precisa do break comercial para, né, a oferta, etc., mas você não pode sobreviver só do varejo, né? Você hoje, a comunicação, ela é um elemento que forma opinião, um elemento que constrói conceito, que leva a marca da empresa, o valor agregado, a percepção daquela empresa, daquele produto. Né? É porque eu fico imaginando que antigamente a gente olhava a propaganda, só aparecia lá, papel higiênico, R$15, eu não sei o quê. Tipo, era muito tipo, o melhor preço e a melhor exposição. E hoje em dia as pessoas estão procurando muito, digamos assim, o que aquele supermercado, aquela pizzaria me envolve. E você fala uma coisa interessante, Ferrari, que hoje as empresas precisam se diferenciar. Porque quando você vai no digital, no telefone celular, nas plataformas do mobile, todo mundo está lá. Bom, como é que eu sei que aquela empresa é melhor do que aquela? Aí que vem a comunicação, que tem a curadoria, que tem a credibilidade, que tem toda essa oferta para você levar a marca daquela empresa e ela então se beneficiar por conta que está lá patrocinando um projeto, se colocando como uma empresa SG, aparecendo uma matéria dela importante porque ela fez algo importante e merece uma cobertura jornalística. Tudo isso faz parte, uma notinha no jornal. Sim. Quer dizer, quanto é que vale uma notinha no jornal do Cacau? Dizendo, vai inaugurar tal loja, tem um valor. Então, hoje, talvez as empresas, as pessoas busquem na mídia, nos formatos mais tradicionais, muito mais a credibilidade, o endosso, do que necessariamente a audiência. Perfeitamente, exatamente isso. Até porque todas as audiências são fragmentadas, inclusive, agora quando se olha as pesquisas, você tem lá, nós temos várias praças que nós somos líder de audiência até das 6 da manhã até as 23. Isso na TV? Na TV. E meio-dia, o dobro da audiência em várias praças aqui. Quando você olha, você tem lá um canal e um break. Aí você tem lá a NSC, a Globo, um canal e um break. O SBT, um canal e o Grêmio, a Band, um canal e a Vem com a Anitta. Quando você olha a TV Prestadora, são 100 canais. Quando você olha o streaming, são 1000 canais. Então, TV aberta e rádio continuam sendo ainda a grande mídia de massa, né? Então, e de formar opinião principalmente, né, por conta disso, né? Quando veio a pandemia, para nós foi uma percepção, trouxe 3 elementos importantes. O primeiro elemento, na nossa opinião, trouxe a verdade de volta para onde está, né? Não que estivesse lá, mas você precisava certificar o que vou morrer, não vou morrer, preciso vacina, não preciso vacina. Onde é que se buscava? Nos grandes veículos. Seja pelo meio televisão, rádio, jornal, até mesmo os portais digitais dessas empresas, né? Veio também a audiência. O brasileiro hoje consome mais informação do que entretenimento. Novela, ou shows, etc., né? Linha de programa de auditório, etc. E o brasileiro, eu digo que em 2013, ele foi às ruas e disse assim, olha, eu não quero mais ser tutelado. Eu tenho consciência do que eu quero, do que eu sou independente, eu sou bem informado, sou curioso, estou politizado, me politizando cada vez mais, né? Então, eu trouxe uma liberdade muito grande para esse... Então, trouxe o quê? O interesse do consumo de informação jornalística o tempo inteiro. Então, isso é o segundo ponto, né? A audiência. E o terceiro, o relacionamento com o poder público, o dinheiro público, né? Que se percebeu que para você ter o resultado de uma sociedade para uma política de Estado, use máscara, álcool gel, distanciamento, é a comunicação de massa. Então, hoje tem uma relação muito republicana e transparente com o cliente público, né? Seja legislativo, executivo, aqui no Estado nós temos outros poderes que também entenderam a necessidade de se comunicar, Ministério Público, Tribunal de Justiça, Tribunal de Contas, né? Porque esses poderes ou serviços, vamos colocar assim, né? São serviços públicos, não são muito bem compreendidos pela sociedade, né? Precisam ser compreendidos. Por que serve o Tribunal de Contas? O que eles fazem lá dentro? Porque consomem muito dinheiro, né? Então, eles entenderam que é uma necessidade também se colocar para a sociedade, e eu até comento que o nosso Estado vai ganhar muito com isso,
Isso traz harmonia, traz uma pacificação, traz uma visão de serviço de Estado, traz uma visão de querer pagar o imposto, porque tem uma entrega. Ninguém pode ser contra o imposto, né? Mas desde que tenha um bom serviço por conta do imposto que você paga. E aqui no Estado, graças a Deus, Santa Catarina é um modelo diferente, então levar essa visão de que comunicação é o meio para que as pessoas conheçam, entendam e reconheçam e, de certa forma, valorizem, é fundamental, né? É engraçado, a comunicação, de certa forma, virou o jogo, né? Digamos, antes você entregava, ó, essa é a informação que eu tenho para você. Aí você chegava e tinha consumido daquele jeito. E agora é o contrário, né? Tipo assim, para segurar uma pessoa com ver um conteúdo, esse conteúdo tem que ser bem bolado, tem que encantar aquela pessoa para a pessoa reter. Mas o mais importante, Ferrari, você tocou num ponto que a gente sempre fez questão de colocar. Dizia-se muito antigamente, eu estou nesse negócio há 35 anos, é o quarto poder. E aí tem a vaidade, né? O quarto poder, aquela coisa toda, né? E a gente sempre colocou isso aqui, nós não somos um poder, nós somos um serviço. Né? E você precisa ter vontade de servir. Uma vez teve um político que colocou uma coisa assim, muito assim, de que comunicação é você também sentir as dores das pessoas, né? Você está o tempo inteiro vendo problema. É o problema de uma rua, o problema do hospital, de uma falta de vaga, e assim por aí, e várias outras, né? Então você precisa ter essa sensibilidade de querer atender que aquilo traga uma solução, né? Então é serviço. E aí você precisa ter a visão de uma comunicação, de um jornalismo simples, humilde e de resultado. E é isso que você falou muito bem. Não dá mais para você achar há muito tempo que você no gabinete, que você no escritório, até o jornalista, né? Ele acha que a pauta é ele que vai decidir. Não, é ele que tem que entender o que a sociedade está conversando. Por isso que entra também isso aqui muito interessante. O digital, as redes sociais, permite que você perceba onde está o interesse do cidadão. Para onde as pessoas estão olhando. Exatamente isso. Exatamente. E aí é o seguinte, se elas estão olhando para lá, eu tenho que estar lá também, né? É o Trending Topics do Twitter. Lá. Eu não posso estar em outro lugar, né? Tem que mudar de estratégia o tempo todo, né, Marcelo? Então, ouvindo as pessoas. Cai pauta, entra pauta. E com humildade ouvindo as pessoas, porque antigamente tinha aquela coisa assim de que, você falou bem, eu digo o que você tem que saber. Eu levo a informação que eu acho que você tem que saber e o que você tem que utilizar. Acabou completamente. Até porque nós, se colocar dessa forma, seremos sempre os mais mal informados, né? Porque a sociedade está falando com todo mundo o tempo inteiro. Então você precisa ter essa humildade, sensibilidade, ir lá pegar. E aí sim, tinha uma falácia antigamente de jornalismo, que é interessante. Tipo assim, uma empresa buscava um assunto, né? E ela entrou em primeira mão naquele assunto. Ninguém entrava mais no assunto. Então, porque aquele assunto é daquela empresa. Pessoal, se ela entrou e é bom, não podemos ficar fora. Sim. Nós temos que entrar, mesmo que seja depois, paciência, mas temos que ser mais competente que aquela empresa que entrou para aprofundar mais, para poder dar outro tipo de detalhe, etc. Senão a gente cai naquela posição da Hora do Brasil, né? Que tá na rádio, né? Não, e a vaidade, tinha muita vaidade, né? E a vaidade sempre. A vaidade é sentimento de poder, né? Sempre impediu que a comunicação fosse mais leve, fosse mais assertiva, fosse mais, mais presente, né? Então a gente mudou isso desde o início, porque a gente é feito disso. E como é que é, tipo, dentro de uma empresa de mídia, digamos assim, a gente, vimos lá, tipo, lá, o público está consumindo conteúdo daquela direção. Alguém grita lá, tipo assim, não, cara, vamos correr atrás desse assunto. Acontece isso? O tempo inteiro. A reunião de pauta 2 vezes por semana, mas o principal, vários grupos de WhatsApp que a gente está se comunicando com ideias, né? Mas assim, percepções, tipo assim, você está andando na rua, de repente você olha, um amigo meu comentou que viu, nós estávamos caminhando na beira-mar e tinha lá num poste de luz da beira-mar um gato, né, de energia elétrica, e estava lá o pessoal de rua botando a tomada para carregar o seu celular naquele gato, né? Foi uma pauta ótima, né? Bom, tudo bem, tem que botar, mas pelo menos arruma bonitinho, né? Sim, não sim. faz um gato, né? Então, é um serviço que o poder público pode até oferecer. Então, ali surgiu uma pauta. Então, você já sopra para alguém e tal, e é o tempo inteiro isso, né? É o tempo E tu inteiro... costuma interferir também nisso, Marcelo? A palavra não é interferir, porque eu acho que a Não palavra pode ser interferir, não, entendi. palpitar, né? Palpitar, sim. O Tu Meneguin tem uma comenta, alma de jornalista. Sim, o Meneguin comenta muito que eu sou da empresa o que mais apresenta a pauta, o maior pauteiro da empresa sou eu, né? Agora, por quê, né? Eu estou em contato com o setor empresarial, com o setor de entidade, com o setor social, né? com o poder público, então o tempo inteiro, quando você vai visitar um empresário, o empresário dá uma informação, a gente sai de lá com 5, 6 pautas, né? Porque aquilo é importante para ele, e ele tem sensibilidade para entender também o que é importante para aquela comunidade que ele está inserido. Então você traz de fora muita ideia e, claro, a gente leva para o jornalismo, pessoal, vamos falar disso, e aí, claro que entra o jornalismo
para selecionar o joio do trigo, para ver qual é o tom, para ver qual é a prioridade, para ver se aquilo faz sentido mesmo, etc. Você tem né? apelo jornalístico, né? Exatamente isso. Né? Chega a ter briga, por exemplo, alguém quer puxar a pauta numa direção ou puxar para outra, digamos, porque eu acho que sempre tem um viés na estratégia de comunicação. Chega a ter briga, assim? Acho que a palavra briga, eu acho que não. Não chega, né? não Na é nossa violento. empresa, não percebo, não tem. Mas, assim, claro que divergências e claro que é aquela história. Eu sempre digo o seguinte, todo mundo influencia. Todo mundo forma opinião, seja um pai de família, uma mãe de família, um professor, um empresário, né? Um comunicador, etc. Seja um universo menor ou um universo maior, né? E se você não exerce a tua influência, alguém vai exercer. O que eu quero dizer com isso? Se você não diz para a tua empresa qual é a linha que você pensa, o que você acredita, eu sempre coloquei lá atrás muito essa questão. Você tem, nos Estados Unidos, veículos mais republicanos e mais democratas. Né? Uhum. Mas a cobertura jornalística ela tem que ser plural, transparente, equilibrada e isenta. Mas o posicionamento da empresa, ela pode ter uma visão de Estado, uma visão de sociedade e dizer, olha, nossa visão é essa, né? Então, a briga não existe porque a gente pensa da mesma forma, tem os mesmos, vamos dizer, eu diria mesmo, não digo interesse, mas tem os mesmos, assim, as mesmas crenças, né? Agora, claro que existe disputa por conta do interesse do repórter querer levar aquilo que ele acha que é mais importante. O olhar dele, né? E aí tem a competência do convencimento, né? Tem convencimento, quem tiver mais convencimento no argumento e na entrega da rapidez do seu produto, da sua pauta, vai levar e vai atropelar com certeza. E quanto mais atropelar um ao outro, melhor, né? É isso. Ô Marcelo, vocês consideram uma virada de chave para a empresa quando entraram grandes nomes do jornalismo catarinense, como Cacau Menezes, Moacir Pereira, até então eles estavam na afiliada Rede Globo, e foi um momento importante para a ND, né? Eu acho que a virada de chave, ela aconteceu quando nós tivemos a visão, assim, de entrar na Record, primeiro ponto, lá atrás, né? Vocês eram afiliados à SBT. SBT, a família exatamente. Petrelli, né? Exatamente. E Record no Paraná. Nós éramos RIC lá e aqui era SBT. E por que o nome RIC, né? Porque começou com a Rádio Independência lá. Rádio Independência, aí virou Rede Independência de Comunicação, virou RIC, né? E aí nós adotamos o nome RIC, ficamos com ele quase 12 anos, mas outra virada de chave foi quando nós mudamos de nome. Quando nós mudamos de nome, nós tivemos um nome, era muito forte, o nome RIC, todo mundo conhecia, muito fácil, né? Foi polêmica essa mudança, né? Parecia, aos olhos do mercado, muito arriscado, Sem né? dúvida. Mas ela pegou muito rápido, né? Sem dúvida. Porque a gente defendia o regional. Como é que a gente vai defender regional tendo 2 estados? É um contrassenso, né? Como é que você... Não, somos regional, mas estamos no Paraná, lá em Londrina, estamos aqui. Não, peraí, regional é regional, então é o estadual. Então a gente tinha a questão de ser verdadeiramente, né, por inteiro, né? E escolhemos um nome muito bom, foi feito um trabalho muito competente pela agência, né, lá a Neovox, o Fábio Veiga, e a gente conseguiu um nome que trouxe aquilo que eu falei, a gente tira o que pesa no nome antigo e se coloca à disposição um refresh, né? Quer dizer, você parece que renasceu de novo, né? A RIC já tinha o jornal? Já tinha. Já tinha o jornal. Só não tínhamos o digital, também tínhamos o digital, mas não com essa força, e não tínhamos as 2 rádios, mas a plataforma era a mesma, né? O ND vem disso, qual foi a ideia, o insight para chamar de ND? É interessante isso, a gente ficou procurando nome, procurando, de repente olhou assim, mas peraí, mas ND+. Sim. Jornal ND. Mas vai estar aí o ND, né? Sim. E aí, assim, foi interessante, assim, o que quer dizer ND? Teve várias coisas assim que me lembro, mas, por exemplo, o mais importante é dia e noite com você, né? Que a gente fala muito disso, né? Mas não tem nada que signifique, né? Era diversão o tempo inteiro, mas tinha várias coisas que o ND falava, até na campanha tinha, não me lembro mais. Mas apareceu o ND e a gente conseguiu, porque o nome, eu sempre digo o seguinte, Hermes Macedo, né? Já faliu, né? CIA, tem nome feio por aí, né? Mas quando você olha, são todos muito bonitos, porque a forma que a empresa se coloca, o tempo que ela tem, o que ela oferece, torna o nome bonito, né? Torna o nome acessível, torna o nome assim, legal, né? Então o ND foi muito em função da tua pergunta, Davi, do que nós fizemos, né? Nós, na pandemia ou antes, nós mudamos o jornal, nós mudamos a televisão, nós mudamos os estúdios, nós trouxemos, como você falou muito bem, não foi ali a virada de chave, mas foi complementando os detalhes. Foi né? aos poucos, né? Mas foi em 2020 que comunicadores, Cacau. Veio o Cacau, depois veio o Macir, né? Você tem, então a gente foi fazendo vários movimentos. A RBS, por exemplo, uma empresa que estava aqui, saiu, então saiu uma marca muito forte, veio a NSC construindo também do zero uma nova marca. Na verdade, a gente teve um refresh do mercado de comunicação em Santa Catarina, né? Mas todos os players que a ND está se sempre buscando alguma inovação, né, Marcelo? E eu acho que tem uma coisa que vocês aqui que a gente tem que tocar, que é o conceito do contexto editorial.
né? Hoje, quando eu falei de cidadão brasileiro, né, vocês são prova disso, ele realmente quer seguir empresas que ele confie, que ele acredite, né? E a nossa linha editorial sempre foi muito alinhada por essa forma simples e humildade de fazer comunicação e de muito pé na lama, viajar, visitar e querer ouvir, né, de fazer uma linha editorial alinhada com o catarinense. E aqui não se fala esquerda, direita, político A ou B, mas eu digo hoje que a minha ideologia é o catarinense. O catarinense é um povo que tem uma diversidade cultural de formação, de colonização, e geralmente colonização de italiano, alemão, austríaco, que são trabalhadores, né, que fazem a família, que estão lá na comunidade, que tem um aspecto religioso, tolerância da diversidade, tolerância de receber o turista ou até mesmo pessoas de fora que veio aqui fazer sua vida profissional. Florianópolis tem 52% de fora, né, da cidade. O Santa Catarina é isso, né? O estado cresceu, nos últimos 10 anos, o Brasil cresceu 6% de população. O estado cresceu 21%, e Florianópolis cresceu 27%, 28%. Então, é um estado que é cooperativismo, o maior índice de cooperativismo do país aqui em Santa Catarina, questão dos integrados, desenvolvimento regional que a gente fala, o sistema CAF, a mídia regional, né? Você tem as rádios, não existe nenhuma rádio em nenhuma cidade do estado que o líder não seja rádio local, não é rádio de rede. É a rádio daquele empresário que está lá, com aquele comunicador que está o dia inteiro. Eu brinco que é uma forma de você ter uma certa fiscalização. Isso é uma particularidade de Santa Catarina ou é geral? É mais do sul. E aqui de forma muito mais intensa, por conta que você não tem uma grande cidade como tem Curitiba e como tem Porto Alegre, né? Então eu diria que aqui é muito mais... É bem pulverizado aqui, né? Eu lembro que até o jornal Correio Lagiano fechou há 2, 3 anos mais ou menos, né? Sim. Até então eles eram... Líder no... Não, você olhava o Diário no jornal estadual e o Diário e a N, né? Estadual. Mas quando você, em qualquer lugar, o jornal que mais circulava era o jornal local. Era o Diário de Iguaçu em Chapecó, a Gazeta São Bento do Sul. Que até hoje é um grande jornal. Não era o jornal estadual, porque não adianta, as pessoas, a gente falava muito lá no início, né? Como é que nós vamos sobreviver? Se a pessoa tem acesso ao mundo, né? Bom, não adianta, as pessoas sempre vão precisar e querer, por uma questão até de acolhimento, saber o que acontece na sua cidade, com a sua família, com a sua empresa, com o seu amigo, com o seu universo, né, de que vai o carro andando, a saúde que ele precisa, o hospital, a estrada, a rua, e assim por diante, a iluminação, né? Então, se você é o melhor em fornecer a informação para aquele público, no sentido de que você tem a notícia mais profunda e melhor no sentido regional, você vai sobreviver. Sim. O tempo inteiro. A relevância vai fazer com que isso... Exatamente. Se a TV está pulverizada pelo estado inteiro, por que o jornal ND está concentrado na Grande Floripa? Porque exatamente isso, ele teria que ser um jornal, por isso que eu falei, o jornal estadual não funcionava mais há muito tempo, né? Nem nacional. Falei, São Paulo... Mas em Joinville chegou a ter uma edição... Tivemos uma edição em Joinville. Que era diferente da edição daqui. Total, era né? outro jornal. Não tivemos, infelizmente, sucesso financeiro lá, perdemos dinheiro durante 7 anos, e muito dinheiro, e resolvemos fechar por conta, porque para você ter um veículo de comunicação, tem que haver 3 setores com interesse que você exista. O setor privado, né, do meio empresarial, do meio da sociedade organizada econômica, do meio político, por ter uma ferramenta para poder se comunicar com a sociedade ali, seja uma rádio, jornal, meio digital, um podcast, que seja, e o meio social de consumir, Sim. seja uma assinatura ou até uma audiência. Se você não tiver esse movimento, e aí não falo que é um movimento de apoio, né? É um movimento de interesse de que você realmente esteja lá atendendo o serviço de comunicação. Se não houvesse de forma explícita... Desse tripé, o que você acha que puxa um negócio de comunicação? Construir audiência e esse público vai atrair o poder econômico do setor privado, ou o poder econômico do setor privado disponibiliza para as pessoas um veículo? Olha, o que puxa um negócio de comunicação? Você tocou num ponto de muito importante, né? Eu entendo que o Brasil falha muito o setor econômico, o setor empresarial, o setor empresarial, quando ele, na verdade, não utiliza de forma clara, de forma transparente e republicana, os veículos de comunicação para que ele possa passar a sua mensagem. A mensagem de ser empreendedor, de ser empresário, gerar riqueza, empregabilidade, pagar impostos. Quer dizer, você tem no Brasil ainda a imagem do empresário muito ruim, né? E não é justo isso, né? Então, você vê, já dizia Roberto Campos, né, que você precisa ser muito mais condescendente com aqueles que geram riqueza, né? Então, não, sim, nos Estados Unidos existem grandes empresas que participam de grandes veículos para poder que aqueles veículos tenham força suficiente para poder defender o seu ponto de vista, né? O ponto de vista que aquela empresa, o empresário, o setor entende importante a sociedade compreender, né? Aqui no Brasil não há muito isso, é um erro.
porque você acaba tendo uma relação, às vezes, do veículo com o setor público, que não é em demasia, né, porque as participações são pequenas, né, são importantes. Quando você fala para o setor público, é o executivo, é o legislativo, é as prefeituras, é as câmaras de vereadores, não há uma concentração, não há uma dependência, não há uma vinculação, no sentido de você ter dependência que vai envolver algum tipo de risco editorial, né? Mas ele está presente lá, o setor empresarial de forma institucional não está, as grandes entidades, etc. Eu acho que isso é um equívoco, né? Então, respondendo a tua pergunta, né? Vem primeiro a audiência, né? Por quê? Porque não há essa visão de suporte, né? Sim. Né? Então, você tem que botar o teu produto na frente, o teu risco na frente. E aí o setor privado olha e o setor público olha e fala, ó, tem gente olhando aquilo ali. Exato. Então eu quero estar lá para ser visto também. Eu preciso estar lá, né? Então, para quem quer construir um negócio de comunicação, primeiro forme uma audiência. Sem dúvida. Esse é o caminho. Audiência, uma credibilidade, né? E isso demora tempo. Claro. Né? Claro que hoje no digital a gente percebe que às vezes a coisa acontece quase que uma fagulha, né? Então, mas demora, tá, Petrelli? A gente tem aí um podcast há 4 anos. Sim. E assim, demora. O que eu vejo hoje interessante, é um dilema nosso, que é essa questão da forma, vamos dizer assim, meio não ortodoxa de se apresentar. A gente percebe que no meio digital, quem tiver mais, como é que diria assim, como é que eu vou colocar? Exótico. Assim? Quanto mais exótico. Colocou muito bem. Mais exótico, às vezes mais chama atenção, né? Mas a gente percebe que aquela coisa de chamar a atenção não gera riqueza, não gera fidelidade, ela gera curiosidade. É descartável, falou bem. Então a gente sabe que aí demora mais, né? É um projeto, porque as pessoas, no fim do dia, as pessoas têm que refletir sobre o que... Claro que eu me lembro quando eu era jovem, a gente ficava o dia inteiro na esquina, batendo papo, depois de estudar, né? E aí ficava andando de bicicleta, e aí queria saber qual era a festa que tinha no final de semana. Sim. Não tinha nenhum interesse em saber o que ia acontecer no mundo, no Brasil, mas depois você começa a ficar mais velho, tem que arranjar uma profissão, tem que casar casada, começa a ter que ganhar dinheiro para sustentar, né, a família. Então você começa a ter que ser mais sério e ter que ser mais seletivo para que você possa ter mais condição de ser autossustentável, né? Claro. Então você começa a buscar a audiência daquele que presta serviço. Então você começa a ter as escolhas, né? Então eu acho que tem o lugar ao sol sempre para quem faz esse trabalho. E né? também o que depende muito do que você está construindo, né? O que você quer fazer. É claro que tem caminhos que são mais rápidos, mas talvez o processo de credibilidade não esteja tão sólido. Sim. Então também tem essa decisão, né? Sim. E aí a escolha que você... Claro. E as pessoas que escolhem esse produto na internet estão muito bem felizes e muito bem absorvidas. São modelos de negócio diferentes. Exatamente. E também tem um outro lado que eu acho interessante, que a gente está falando do lado da internet, é porque ele tem um efeito do público, né? O público consegue fazer um determinado conteúdo tracionar, que a gente chama de comportamento viral, né? De você chegar e começar a compartilhar informação. Vocês conseguem perceber isso? Vocês têm um processo de medir isso? Sim. E aí acaba tendo que mudar, né? Internamente também, né? Por exemplo, nós aqui no estado, nós tiramos a bancada do telejornal. Todo mundo tinha telejornal de bancada, né? Não, peraí, vamos parar com isso, né? Vamos tirar essa bancada, deixar o pessoal caminhar, né? Caminhar, falar, mexer os braços, etc, né? E isso mudou também os concorrentes. Com a chegada do balanço geral aqui? Exatamente. Então, foi um ponto que foi fundamental. Nós mudamos a bancada à noite também, né? Hoje não tem bancada à noite também. De manhã também mudou, de manhã o EC no ar também não é de bancada, apesar que ali há uma percepção nossa em pesquisa qualitativa que há uma necessidade de pegar e também ter um pouco mais de, eu diria, de quadrado ali, né? Como é que vocês avaliam assim, a influência que o modelo, por exemplo, a bancada tem ou não? Isso é uma resposta do público de... A pesquisa qualitativa, né? Eles olham e dizem, não me passa tanta credibilidade. Porque a pessoa está acostumada com o Jornal Nacional, que... Evidentemente, a questão quando você muda uma coisa, você precisa insistir nela, né? Para que ela possa apresentar o resultado. É um sistema de defesa, né? Ele não deixa alterar. É natural do ser humano, ele não quer mudança, ele fica inseguro, não gosta. A primeira coisa é não gostar. E não gostei dessa abertura, mas no fundo ela é linda. Depois de uma semana, mas que bonito, né? Mas a gente não... Porque o ser humano não queria aceitar, ele se protege, vamos dizer assim, né? Então tem que insistir, né? Ô Petrelli, eu lembro que anos atrás a linha editorial era um pouco mais... tá me faltando a palavra, mas quando tinha o Hélio Costa, o jornalismo era um pouco mais... O policial era um pouco mais forte. E desde que entrou o Polito, né?
né, com o Balanço Geral, mesmo abordando essas pautas, é um jornalismo um pouco mais leve. Né? Tem uma coisa... Isso é uma percepção de vocês, local, porque em outras praças, em outros estados, acredito que o Balanço Geral ainda é mais sensacionalista. Né? O Davi tocou no ponto que nós somos diferentes, porque a sociedade é diferente aqui em Santa Catarina. Por exemplo, só pede para Brasília, o índice de escolaridade, desenvolvimento, conhecimento cultural, então é diferente, nós temos que ser Florianópolis em todo o estado, é um jornalismo e não uma questão mais da parte, vamos dizer, como você colocou, de polícia e tal. Mas entretenimento, um show, né? Isso. Mas é menos show. Sim. Então, agora que a gente brincava, porque não sei se vocês vão lembrar, lá para a década de 2000, mais ou menos, a violência explodiu para a classe média alta. Até então, a violência estava na periferia. Né? Ninguém participava, ninguém via a violência. No ano 2000, começou a aparecer a violência na porta de casa. Então, as pessoas queriam saber sobre essa tal da violência, né? Foi aí que programas como o da Atena e Hélio Costa explodiram, né? Aí chega uma hora que a pessoa não aguentava mais ver pedra de crack ou de cocaína em cima do capô. Aí brincava isso, né? Ninguém aguentava mais. Aquela foto. Puta, ninguém uma aguentava pilha mais. de dinheiro, uma arma e droga. Ninguém aguentava mais. E nós erramos, porque nós insistimos. Como o modelo estava dando certo, nós éramos líder de audiência no BG. Líder de audiência, né? E nós insistimos, porque aí que todos começaram a tratar, e nós insistimos muito nesse modelo que era um pouco feio e que era um pouco agressivo, né? E nós perdemos a liderança, perdemos a audiência, tivemos que mudar, e aí que veio o Polito. Nós nos acomodamos, né? E as pessoas não queriam saber mais o que eu acho que você pega programas, assim, principalmente programas nacionais, que bota na câmera tal, e o helicóptero tá seguindo, e o cara agora bateu e caiu da moto, e não sei o quê. É mais um show do que a notícia. O cara é um reality do crime. Sabe, sem dúvida. Por isso que você tem alguns poucos programas, né? Não sei se vocês vão lembrar do Aqui Agora. Lembra do Aqui Agora? Claro. Né? Do SBT, foi um líder de audiência disparado. Foi o primeiro que começou com isso, né? Já tinha os programas regionais antigamente, né? O Ratinho, por exemplo, começou como repórter de um programa que nós tínhamos lá na RIC antigamente, que era do Aborghetti, que ele tinha um cacetete e batia. Até acho que já faleceu, né? E aí o Gatinho, né? E o Gatinho, além de um grande empresário, claro, né? Sendo um grande comunicador, né? Mas voltando a essa questão de você ter essa sensibilidade de fazer esses movimentos que são fundamentais, né? Sim, perfeito. Como que você enxerga hoje, Petrelli, assim, no contexto da mídia catarinense, qual é a tua relação com o contexto de mídia nacional, assim, com outros players de comunicação, com outros comunicadores em âmbito nacional? O Grupo ND tem uma boa relação com esse âmbito mais amplo, digamos assim, e a gente bebe dessa fonte, a gente ensina para eles, a gente aprende com eles? É uma boa pergunta. Eu diria que nós deveríamos ter isso, né? Eu me considero como gestor da empresa e como a empresa, nós deveríamos ter isso mais. Se provocou um assunto que vale a pena a gente levar para casa e debater e construir, porque não temos. Um olhar mais para dentro. A relação com a Rede Record, né? A Rede Record é uma rede excepcional, dá uma liberdade enorme, dá um desenvolvimento, um apoio muito grande, tanto que a Rede Record é que mais abre regional para as afiliadas do Brasil hoje, mais do que a Globo, mais do que a SBT, mais do que a Band. Então ela tem essa visão que a audiência vem lá do regional, né? Então, é mais com a Rede Record, com os comunicadores da Record, com a visão da Record de comunicação. A gente participa muito da Aberta, participa muito da Abratel, que tem também uma outra entidade, muita parte de tecnologia, da parte de leis e normas, né? Porque eles trabalham muito isso. Né? Já a CAER tem uma entidade que é uma das únicas, é a maior do país, né? E é uma das únicas que trata a parte de mercado e produto, né? Não no sentido de competição entre os seus associados, mas de mercado e produto para levar a rádio, a televisão como meio fortalecido para que o cliente, né, reconheça, etc. Então a CAERT, eu diria que é uma fonte de muito. Tem a U7, tem a INAB, que é lá em Las Vegas, mas eu diria que não há um processo organizado disso, é muito mais de percepção. Mas acontece, por exemplo, de vir um comunicador nacional para participar de alguma coisa aqui? Sim, fizemos um evento agora aqui na Costão do Santinho, botamos 320 pessoas, nós temos acho que 650 funcionários, quase que 320 da área de produção de conteúdo e mais de 200 jornalistas, é o maior volume do Estado, né? E trouxemos pessoas nacionais exatamente para dar o vice-presidente Guerreiro da Record Jornalismo, a comunicadora do Hoje em Dia lá, então trouxemos para dar exatamente essa visão e é importante, porque eles trazem uma visão mais, eu diria mais, como é que eu diria assim, mais, não é imparcial, mas é mais técnica e mais abrangente. Isso. Porque como nós estamos aqui o tempo inteiro, a gente está o tempo inteiro puxando de orelha, cobrando, então a gente fica muito mais contaminado
né, com as necessidades, seja do setor e das pessoas, do que o nacional, que tem uma visão muito mais imparcial, não falando nem imparcial, muito mais... Cosmopolita, porque tem outras referências também, bem, né? obrigado, Jimmy. Exatamente isso. Então a gente tem que fazer o mix, né? Porque a gente fica muito contaminado. Às vezes, Pois é, eu fico pensando desse lado a gente vê muita referência da Globo, então, de certa forma, a gente olha para o Rio de Janeiro como sendo o Brasil. E a gente tem um DNA nosso, digamos, aqui da região de Florianópolis, assim, a gente tem uma cultura diferente, só que a gente não tem um impacto nacional pela nossa narrativa, né? Tipo, parece que tem uma narrativa nacional que vem do Rio, assim. Ferrari, você tocou num ponto seguinte: o Brasil estava inconscientemente ou conscientemente querendo... O Rio de Janeiro estava querendo exportar o seu modelo para o Brasil, né? E o modelo do Rio de Janeiro não serve para ninguém, né? É uma cidade quebrada, um estado quebrado, foram 4 governadores presos, um em exercício, há uma mistura lá entre poder público e privado, é uma tristeza, entre né? a polícia corrupta, o tráfico, o bandido, a sociedade, a própria mídia. Então é um modelo completamente desvirtuado, né? E graças a Deus que as pessoas, porque o Brasil é um continente, né? Santa Catarina, vamos lá, Suíça, né? A gente tem, claro, também, tem outros países, a Inglaterra, tem a França, tem a Espanha, também tem a Somália, né? Então é diferente, eu diria que eu pessoalmente entendo que o jornalismo nacional não está fazendo um bom trabalho, né? Até a gente tem provocado na Caerta essa reflexão, que é nós trabalharmos a volta do bom jornalismo, incentivar o bom jornalista, né? Aquele que tem uma visão muito mais voltada para uma questão da imparcialidade, um serviço, quando eu falei da ideologia catarinense, né? Quer dizer, voltada para isso mesmo. Hoje você vê no jornalismo muito ativismo, muita opinião, muito lado, seja direita, esquerda, muita agressão, né? Pouca informação e muita agressão, muito pré-julgamento. Mas será que falta um pouco de orgulho do nosso lado também, de chegar e dizer assim, cara, mas que a gente considera que o nosso melhor lugar do mundo é aqui, tipo assim, chegar e porque eu vejo muito da estratégia do Rio, dessa visão de chegar e dizer que eles são a referência do país, assim. A gente é acanhado como... Eu acho que, se você olhar, nós estávamos falando sobre isso ontem até, o Sul e Santa Catarina, quanto mais você trabalha, mais você produz e mais você não tem tempo para outras coisas, né? Sim. E outros modelos, né, e sociedades ou estados têm tempo para outras coisas, né? Tem então, mais tempo ocioso, né? Exatamente. A gente O catarinense trabalha muito. Né? Muito. E aí ele não tem tempo para poder trabalhar essa autoestima. Eu brinco que nós tínhamos agora, no movimento que fizemos das BRs com a Fiesc, né? E a gente conseguiu colocar agora realmente a questão das BRs, do saneamento básico, que a gente fez aquele movimento, para a opinião pública, realmente que aquilo é um fato que tem que ser entendido, que não pode mais ser tolerado, né? Sim. Mas eu fiz um discurso na época, eu dizia o seguinte: o catarinense chegava em Brasília e ele vocês têm tudo lá, um estado maravilhoso e tal. E nós meio que se perdemos nessa vaidade, tipo, mexer no blazer, é verdade. E o pessoal gostei você mexer no blazer. Nós estamos organizados lá e tal. E dá levar dinheiro para o Nordeste e para o Norte. E nós temos nossos problemas aqui. Então a gente falhou, né, nesse aspecto, né? E aí, quando você fala da comunicação, nós éramos um pouco cobrados também pelos poderes públicos, pelo privado. Não fala muitos problemas de estrada e tal, porque isso afugenta muito o investidor e o turista. E também acho que falhamos de não mostrar. Hoje não, hoje tem que mostrar claramente o problema para poder haver uma visão clara da sociedade, cobrar do poder público e as soluções aparecerem de fato, né? Então, eu diria que falta sim, Ferrari tem razão, esse meio de Santa Catarina ser mais difundido e mais... A gente parece que também não queremos influenciar, mas também não queremos que nos incomode, né? Mas cacareja pouco, né? Cacareja exatamente. Pouco. Tipo assim, você não me incomoda, eu também não te incomodo. Então vamos tocar nossa vida aqui, vamos vender para o mundo, né? Sim. E, então acho que falta um pouco, porque eu tenho defendido muito essa questão da União do Sul, né? A gente criou o GESUL, que é a união das 3 entidades de classe, né, da radiodifusão, para falar mais das coisas que acontecem em Curitiba, em Foz do Iguaçu, em Porto Alegre, nós mesmos, né? Porque esse turismo, o turismo é o turismo do entorno, né? A gente fala de turismo, mas é o turismo do curitibano vir para cá, nós vamos para lá. Então, sim, falar disso no universo também lá e cá é importante, né? Então, essa união do Sul para pautas comuns de Estado ou de sociedade. Exportar a nossa cultura. Exatamente isso. Influenciar o Brasil com a nossa cultura, que ela é melhor, basta ver os resultados daqui. Tenta dizer que não, é melhor mesmo. As pessoas vêm para cá, são felizes, as pessoas vêm para cá e trabalham mais e são mais felizes por conta dessa relação trabalho e vida, né? A gente vê prefeitos visitando Florianópolis para tentar trazer algumas experiências de trabalho que tem executado na cidade para levar para as suas regiões, né? Que é um lado legal, né? Eu viajo pelo estado inteiro, Davi, Jimmy, Ferrari, e assim eu vejo muitos gestores públicos extremamente valiosos, com espírito público, com responsabilidade, com ética, com transparência e com honestidade. E também empresários, no estado inteiro, você vê, sim, empresários com esse modelo, né? Então, é um modelo diferente que a gente precisava tentar conseguir embalar
né? Isso. Aí tem que chamar um especialista, né? Para embalar isso. Fazer e um poder, brand disso. Porque eu não tenho dúvida que um cidadão que mora no Maranhão, por exemplo, que vive de assistencialismo, né? Eu não tenho dúvida que ele quer ter um emprego, ter uma renda, ter uma independência, ter uma liberdade, autossustentar a sua família, poder crescer emocionalmente e culturalmente, né? Então eu não tenho dúvida disso. Agora, precisa ser levado por algumas referências. Então acho que a gente pode ter um pouco mais dessa disposição de poder influenciar um pouco mais, que eu acho que vai ser bom para o país, né? Marcelo, pensando no jornal impresso, no início do jornal, qual que era o nome mesmo? Ele é a notícia do dia. Notícia do dia, é isso que me remete ao Era ND. Notícias do Dia e era bem popular, né? Tinha uma linguagem bem popular. Ele não era populesco, mas era popular. Tanto que na época a NSC, então ainda acho que a RBS, chegou a Hora. lançar o Hora, né? Esse é um caso interessante. Nós fizemos um jornal que foi um sucesso, vendia 10 mil exemplares por dia, só no 100 vendia 2 mil, por R$1. Eu lembro disso. Foi um sucesso. Né? E aí, essa história é interessante. Aí nós fomos lá conversar, porque aí o Nelson, na época presidente, conversou conosco, eles tinham um projeto aqui. E aí, claro que houve uma intenção de se associar, mas a empresa era muito grande, a RBS não tinha sentido nesse sentido. Aí, vamos montar o nosso, legal. Aí eu fui a Joinville sentar com o Tomás, vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma joint venture, uma sociedade nossa aqui, 50-50, você faz o título de Joinville, porque eles vão vir também para Joinville, um jornal mais, porque era um nicho de mercado que já fazia parte do Correio do Povo lá, perdão, o Zero Hora, como é que é o segundo popular que eles tinham lá, era o Correio do Povo, Zero Hora, e tinha Joinville? Não, no Rio Grande do Sul, Porto Alegre, tinha um que vendia 100 e pouco mil exemplares, que é do grupo RBS, lá que é mais popular. Me fugiu o nome também. Mas não é o caso. E aí, então, vamos fazer uma sociedade, nós estamos aqui, tocamos Florianópolis, você toca Joinville. E aí a RBS veio com 0 hora realmente para quebrar. Né? E veio lá com... Era o Diário Gaúcho, né? Se não me engano. Diário Gaúcho. Diário Gaúcho. Isso mesmo. Veio para quebrar, porque realmente veio com 200 mil prêmios nos primeiros meses de fidelidade, xícara e açucareiro, não sei o que e tal. E veio... Juntos selos. Juntos selos, juntos selos, aquela coisa toda, né? Então ficou difícil competir, a gente caiu um pouco de circulação, popularizamos um pouco mais, né? E depois voltamos, aí acabou. Mas eu tenho uma história interessante que é o seguinte, eu dizia assim, eles podem dar o preço que quiser que nós baixamos o preço. Meio que blefando, né, para ver se chegava lá, né? Aí o jornal ia lançar segunda-feira, a gente descobriu quarta-feira que o jornal era 50 centavos. Metade do... Não, 25 centavos. Quarto do valor do... 25 centavos, né? E o nosso era R$1, né? Não, perdão, 50 centavos. O nosso era R$1. E aí, se baixa, não baixa, era 10 da noite de domingo. Nós vamos dar o nosso jornal. Não, aí a gente, assim, a gente era... Não, 50 centavos nosso. E aí a gente chegou 10 horas da manhã, o que faz, né? Se baixa, não baixa, tem que fazer a capa do jornal para mandar imprimir, né? É na capa que tem o valor. Mas, ó, pessoal, o negócio é o seguinte, se baixar o preço, quebra, se der prêmio, quebra, e se não quiserem comprar, fecha. E é mais barato fechar. Então, vamos manter o preço como era, né? E se tiver que fechar, fecha, sem nenhum problema, nenhum constrangimento. E aí foi interessante, porque eu fui ver o lançamento do jornal deles na rua, né? E aí eu botei uma calça, né? E aí eu botei a mão na calça, troquei de calça que ela não combinava. Quando eu boto outra calça, ponho a mão, tinha uma moeda. E a moeda era de 50 centavos, que era o preço do nosso jornal. Então ali estava a confirmação que o preço era o certo, manter e não baixar para 25, né? E aí a gente lutou. Inclusive, minha sala tem lá o quadrinho com a moeda lá. Com a moeda, caramba, como que foi legal. isso? Eles ficaram com 25 centavos até quando? Eles foram a 25, depois nós fomos a R$1, eles foram a 50. Né? E daí, em que momento vocês perceberam que o jornal tinha que mudar de linha editorial? Exatamente, eu acho que esse foi o grande erro deles. Quando eles quiseram nos quebrar, no sentido de que nós deixássemos de existir, nós tivemos que migrar para o Diário Catarinense. Porque aí que acontece naquele universo do dinheiro, né? Porque nós estávamos, eu sempre dizia assim, eles estavam lá jogando bola no campo de gramado, estádio coberto, com iluminação noturna, e nós estávamos lá no campo de várzea. Pelada. De pelada, aquele campo de pelada. Quando eles vieram Pro campo de pelada, nós vamos invadir o gramado. Exatamente isso. E foi o que aconteceu. Nós fomos fazer um jornal de contraponto para a opinião pública e tivemos sucesso, tá aí. Nós estamos já, não existe mais, nós existimos. Mas, Pedro, essa não é fantástica essa oportunidade no mercado, assim, essa disputa de posicionamento, buscando o melhor espaço, conseguir a atenção das pessoas. É uma disputa por atenção, mas isso só beneficia o crescimento do mercado. Eu sempre dizia assim, quem mais ganha é... Quando nós íamos conversar com os clientes que tinham lá o classificado, lá na época do diário, dizia, pessoal, o negócio é o seguinte, você tem aqui o classificado diário. Se você tiver só no diário, ele vai dar o preço que ele quiser e o atendimento que ele quiser dar para você. Se você põe um pouco desse dinheiro aqui conosco, você vai ter
eles te atendendo mais, melhor, dando desconto, e você vai ter um contraponto para chegar em mais público que eles não chegam, que era o público, principalmente daquele que não assinante, porque o diário sempre foi. E o empresário começou a perceber isso, né? E começou a perceber de que ele fortalecer a concorrência era melhor. Ele pagava 10, ele começava a pagar 8 e tinha 2, porque os dois ofereciam mais descontos, melhor serviço, melhor atendimento. Então, com certeza, quem ganha é o mercado, quem ganha é o cidadão, o leitor, o cliente, em todos os aspectos. Legal, tem que fabricar uma narrativa para um processo de venda. É interessante esse negócio, né? A gente tem que contar sempre uma história legal para as pessoas ficarem envolvidas com a tua narrativa. E eu acho que o processo de comunicação basicamente é isso, né? Você chegar e contar uma história. Cara, aqui no estado, a maioria das empresas tem o dono, né? Isso é muito importante, porque o dono, ele tem ou primeira geração, segunda, terceira, ele tem uma relação diferente com a sua empresa, de querer perpetuar. Então ele se preocupa com o seu colaborador, com o entorno da sociedade, daquela praça que ele está, aquela cidade, se tem uma boa saúde, se tem um poder, se tem uma boa praça para o colaborador, lá um bom hospital para poder ter o seu filho, assim por diante. Então essa relação, ela é diferente quando você enxerga exatamente a questão de você conversar com o dono. Quando você conversa com o dono, você pode conversar sobre outros princípios. Eu brinco muito que na nossa empresa tem 5 mantras. Eu posso revelar, porque eu já falo de público, não tão público num podcast, né? Vamos fazer o corte dos 5 mantras do Grupo ND. Mas a gente fala muito para os clientes isso, que a gente quer ser avaliado por conta desses 5 mantras e, claro, que avaliado e recompensado por conta disso. O primeiro mantra nosso é audiência. Tem que ter melhor audiência, melhor cobertura e melhor abrangência, com qualidade, né? O segundo mantra é assim, mas peraí, a linha editorial, o empresário, né? A linha editorial desse veículo, eu vou botar o meu real aqui dentro da última linha lá e apostar que aquele veículo, investir, acreditar, vai trazer o resultado e vai agregar para a minha empresa, a marca, eu vou me associar. É uma linha editorial construtiva ou destrutiva? Se ela for construtiva, ela gera valor agregado, estado de espírito de confiança. Estado de espírito gera consumo. Se eu tenho confiança na economia, se eu tenho confiança nas coisas, eu vou trocar o carro, eu vou consumir mais, eu vou comprar um apartamento, né? Exatamente, no meu futuro. E posso me endividar, né? Acredito no emprego, né? E assim por diante, porque não vai ter demissões em massa. Então, tem aquela coisa de você dar uma notícia, né? Esse restaurante é bom, mas é caro para burro. Ou esse restaurante é caro, mas ele é bom para burro. É verdade. É a mesma notícia, só que gera... eu frequento, eu não vou frequentar o restaurante. Então, nós sempre trabalhamos com essa visão, né? Da crítica construtiva. Então, a linha editorial, no meu entendimento, tem que ser positiva e não destrutiva. Então, o cliente tem que avaliar isso, né? Mas o primeiro mantra é audiência, cobertura e preço. O terceiro mantra é a linha editorial, à disposição dessas 22 horas, dessa liderança, de todo esse conjunto de 220 matérias no digital. Ela está a favor do meu setor? Por exemplo, tem lá eu sou a consultora Balneário Camboriú. Mas peraí, essa empresa vem aqui, fala de Balneário Camboriú, dos atrativos, da qualidade, da disposição, quer dizer, gera interesse sobre o destino no qual eu estou inserido, ela é parceira indireta, então eu também vou investir considerando isso, né? Ou a outra que nunca aparece aqui, ou só aparece, porque mídia geralmente tinha essa coisa, a gente quebrou esse paradigma, ela só aparece quando tem problema. Sim. Quando tem problema, chove cobertura jornalística, né? Mas tem quando o forte atacadista pega fogo. Exatamente, mas você tocou no quarto mantra. O quarto mantra é quando o forte atacadista vai inaugurar uma loja lá em Indaial. Está lá o seu Marcelo Petrelli, ainda tem Indaial, né? E está a equipe também, só nossa lá em Indaial, entrevistando o João Pereira, o Manuel Pereira. Registrando a entrega do troco solidário. Exatamente isso. Dia 23 de dezembro, estava inaugurando o Comprão, lá no Rio Vermelho, 23 de dezembro, às 8 da manhã. Estava lá o Marcelo, estava lá a equipe. Estavam todos os sócios do Comprão, que fatura 6 bilhões, é a segunda varejo, é o maior varejo do estado, o maior varejo, segundo no sentido do Brasil, porque o Forte fatura 14, mas é Brasil, mas é a maior empresa de varejo de alimento do Santa Catarina. Estavam todos os donos com as suas esposas e com seus filhos. É claro que o Marcelo tinha que estar lá. É o mínimo que eu podia falar e comentar. E aí, qual é a relação que vai ser construída com esse empresário, né? Exatamente. Então, é o quarto mantra, né? Que é você estar a favor da empresa, do teu cliente, né? E o quinto mantra é você conhecer a diretoria, conhecer as empresas. Vou dar um exemplo prático disso, né? Nós temos ainda uma relação com a FG, né? E, entre outras várias, mas a FG de uma forma mais intensa, né? Mais próxima. Vocês vão lembrar, uma empresa de comunicação fez uma matéria sobre a sombra de Balneário Camboriú. Na praia, né? Na praia. Isso criou um problema. O Chico me ligou, o Jean me ligou, nós conseguimos uma matéria no domingo espetacular, em relação à parceria com a Record, de 6, 7 minutos, falando das atrativas de Balneário Camboriú. E aí, só de você conhecer as pessoas ligadas, olha, tem um problema, eu preciso que você me ajude a resolver esse problema. Teve um fato mais relevante. Todos vocês lembram daquele WhatsApp da piscina
Sim, Assim, do prédio. Ah, o né? prédio. Quem é que vai comprar um prédio daquele balançando daquele jeito? Aham. Pararam as vendas completamente. Te ligaram de novo. Ligaram de novo, nós conseguimos uma matéria de, acho que 12 minutos, no Domingo Espetacular. O arquiteto de Dubai, a construtora de Dubai, o cara explicando o pêndulo, como é que funciona, que aquilo é natural, né? Então, quer dizer, as vendas voltaram. Então, você precisa ter o 5 mantra, que é ter essa relação. Então, a relação com o cliente ela tem que ser muito mais profunda e muito mais presente do que se vender e virar as costas, né? Uhum. E assim não funciona, né? Então, a gente tem essa expertise, essa qualidade, gosta de oferecer, então a gente quer colocar os 5 mantras à disposição para que eles possam saber que eles existam, eles avaliem um por um, e se a gente eventualmente é verdadeiro nisso, que ele nos recompense com a sua verba. Né? Você acha que essas narrativas, essa disputa, ela é deliberada ou ela é ao acaso? Porque, por exemplo, foi construída uma narrativa em que a piscina balançava e isso talvez tenha viralizado em rede social. Talvez isso tenha acontecido ao acaso. E aí precisou se colocar em prática uma estratégia de comunicação de defesa para refutar essa narrativa. Gestão de crise de comunicação. Exato, que se tornou popular. Existe a deliberação nos dois casos para construir, para destruir, para defender? Veja bem, sim. Veja bem. Primeiro, eu vou colocar o seguinte: eu acho que existe um fato importante na comunicação que também é a proteção. Né? Uma empresa só consegue estar, vamos dizer assim, preparada para um eventual problema, né, que pode surgir, né, quando ela está bem protegida com a sua marca, com o seu produto, com a sua percepção da sua. E a empresa de comunicação, o veículo, ajuda muito a construir, porque ela coloca à disposição nesses 5 mantras outros valores do que só o preço daquela carne daquele supermercado. Né? E com relação à questão da mídia, eu vou colocar uma palavra horrorosa, né? Conservador e tradicional, né? Tem coisa mais feia que isso, né? Mas assim, vamos colocar essa mídia profissional, né? Que tem essa coisa da curadoria, do interesse e tudo, né? É interessante porque a gente não encontrou um nome para poder identificar de uma forma mais atrativa isso. Ela não executa isso, né? De forma nenhuma, né? Ela não tem essa atitude de imprensa marrom, né? Mas no digital tem. No digital, a gente sabe que lá no digital está a questão de você formar uma imagem do produto ou serviço que nem sempre é verdadeira, ou destruir uma imagem verdadeira por uma questão negativa que nem sempre é verdadeira, né? Então, isso acontece muito no digital, por isso que as pessoas desconfiam muito, né? Eu, pessoalmente, hoje desconfio de tudo que está ali, porque as pessoas podem colocar o Marcelo falando da voz dele, uma coisa que eu nunca falei. Né? Então, aí que entra o veículo para esclarecer que aquela coisa da banheira não ia derrubar o prédio ia cair e as pessoas iam morrer. E que era uma situação normal, num vento, claro que forte naquele momento, né? Então, eu acho que vem a questão de você trazer à luz essa questão de se ter uma comunicação de crise. Bastou um telefonema para a Record, e era uma pauta interessante, a banheira, né? Estava viralizando tudo em Camboriú, que tem prédio de 88 andares. Camboriú está quase todo fim de semana no Domingo Espetacular, né? Fim de semana passado eu também estava sobre a kitnet mais cara do país, né? Sim. Falando no Domingo Espetacular e na relação de vocês com a Record, sendo uma afiliada, o que os catarinenses mais consomem da Record? Em termos de audiência, né? O Domingo Espetacular, a Fazenda, o que o catarinense consome mais? A Fazenda, o Faro, o Jornal da Record, da noite, um excelente jornal, o Domingo Espetacular, aí tem Hoje em Dia, tem o Fala Brasil, aí tem as novelas, são novelas diferenciadas, com temas bíblicos, né? Então, eu diria que é mais a parte da programação ali da tarde, geralmente é uma programação que as pessoas não têm muito hábito, né? Na Record também não, mas seriam esses produtos mais consumidos da Record, mais identificados, que nós conseguimos apresentar, vender e o cliente comprar. Voltando a falar do Jornal do Impresso, que eu adoro falar sobre isso, tu já explicou ali o do porquê não está em todas as praças, né? Está concentrado atualmente na Grande Florianópolis. Qual é a realidade do ND hoje? Tiragem, alcance, e se tu tem uma noção de quem consome, quem lê? Tá. O Davi, de 41 anos, lê todos os dias, mas quem é o público que costuma... Primeiro, eu queria comentar uma coisa interessante aqui que a gente fala, que são alguns paradigmas que a gente tem que quebrar, né? Você hoje vê um WhatsApp, um dado do Instagram do Cristiano Ronaldo. Aí você vê ele falando sobre o tênis Adidas. Você sabe que ele recebeu um dinheiro para falar daquele tênis Adidas. Então não tem nenhum problema. Tá? Mas você vai comprar o Adidas por quê? Porque o Cristiano Ronaldo não iria estar dizendo um tênis que não fosse maravilhoso, bom, espetacular. Não colocaria a marca dele nisso. Né? Então você compra cegamente o tênis Adidas. A pergunta é, por que a foto ou a nota do Cacau Menezes, que vai dizer que vai inaugurar um restaurante, uma loja, ou colocando do dermatologista, ou de uma clínica, não tem valor financeiro, econômico, para você também cobrar ali dentro? Claro que tem.
E isso precisa ser, vamos dizer assim, construído ainda, porque na hora que você aceita aqui, não há razão de você, não, mas peraí, ele não pode. Claro que pode. E claro que também é uma ferramenta comercial, não a coluna inteira. Sim. Mas você também vai chamar um show, por exemplo. Você vai chamar o promotor, vender mais ingresso. Claro. É mais do que legítimo que o circuito. Então, por que eu estou dizendo isso? Porque essa é uma receita que o jornal ainda não descobriu como fazer de forma mais eficaz. Atualmente a conta está meio que fechando no... Não, eu diria um ponto só nisso. Hoje o jornal ele é um produto que ele cresce 2 a 3% ao ano. Né? Ele é um produto, você vê, por exemplo, o jornal tem que ser rentável. Né? Então, por exemplo, nós tínhamos lá 700 pontos. Tudo que é lugar. Aí você levava 3 jornais, uma semana depois passava, tinha um lá, tinha que recolher, pegar a capa e fazer o pagamento. Era uma estrutura monstruosa. Né? Hoje tem 80 pontos, bancas, etc. Né? Aí você tinha os jornaleiros da rua. Né? Você não tem mais, porque vendia muito pouco e custava caríssimo, era CLT, assim por diante. Né? Você diminui, nós distribuímos um jornal em Itapema. Tinha lá 7 assinantes. Aí tinha que ir lá um motoqueiro até Itapema, né? Sim. E aí tinha até Tijuca, até Nova Trento, São Bento, Nova Trento, São João Batista, etc. Não tem mais. Então você acaba tendo uma visão muito mais eficiente e muito mais viável daquilo que você consegue atender e consegue ter um custo para que você possa ter sustentabilidade. Então, primeiro ponto, você botou o jornal diferente nesse contexto. O jornal custava por mês, 1,5 milhão, mais ou menos. Hoje custa 700 mil. Sim, então, conseguiu otimizar muito. Exatamente isso. Então, porque você não consegue mais 1,5 milhão de verba, né, publicitária para você sustentar. Isso tem prejuízo 3, 4 meses, quebra, né? Claro. Então, o jornal ele cresce, a assinatura, por exemplo, a gente vendia, por exemplo, 250 assinaturas e cancelava 243. Né? Então não funciona mais. Você vai vender 80, cancela 72, fideliza o cliente, então você começa a ter uma visão muito mais... Entrega outros produtos agregados, né? O Clube ND. Exatamente isso, que tem lá as empresas, que tem desconto e tal, mas eu pergunto, nós temos hoje 3.800 exemplares, eu peço desculpas por ter colocado isso aqui agora, eu não sei se é esse o número, como nós somos filiados ao IVC, se eu disser o número errado, eu sou penalizado. O IVC tem uma coisa muito... E nós aconteceu uma vez, eu numa palestra estava dizendo o número, disse o número errado, veio uma notificação, 3 notificações, suspendem você do IVC. Então eu retiro o que eu falei, não sei especificamente quantas são. Acho que pode até cortar qualquer coisa. Não vem o caso. Mas é em torno disso, né? E você tem hoje o digital, tem mais ou menos uns quase 2.000, né? Então a soma disso, né? Mas você tem, quando você vê o leitor, você tem lá, hipoteticamente, 30 mil leitores, né? São leitores formadores de opinião. Onde é que está o leitor do jornal, né? Ele está no formador de opinião social. O formador de opinião, quando eu falo social, tem a sociedade e tem o social, terceiro setor. Está o formador de opinião política e o formador de opinião empresarial. Então, essa elite, vamos dizer assim, e o formador de poder dos poderes. Está a Assembleia dos Deputados, está o Ministério Público, está o Tribunal de Justiça, desembargadores, está o Tribunal de Contas, quer dizer, está essa sociedade organizada. Então, você está comunicando com ela, e claro que aí classe média alta, assim por diante. Mas você está podendo influenciar o contexto. O jornal também ele é a pauta que influencia os outros veículos. Você olha o jornal, a capa do jornal, quando você vai no interior, está na mesa do empresário, aquela capa daquele jornalzinho do município. Né? Ele influencia a rádio, ele influencia a televisão. Pauta outros veículos. Pauta outros veículos, exatamente isso. Então ele tem essa força. Inclusive, vocês usam isso no SC Noir, né? Os jornalistas usando o jornal ali como referência, como pauta. Mas outros veículos de outros concorrentes também, claro. Sem dúvida. A mídia pauta ela mesma. Exatamente, né? Exatamente isso. E no digital, eu sou curioso porque eu sou assessor de imprensa, então faz parte da minha profissão folhear o app ali toda. Às vezes eu fico até 1 e pouco da manhã para ele virar, para já ler o jornal do dia seguinte. Mas quantas pessoas consomem só naquela versão ali? Hoje, então, é mais ou menos de uns 2.000. Não convence muito aquilo, né, Marcelo? É que quem, na verdade, aquela história, a gente que vê uma revista, aquela página dupla de um anúncio, aquilo é maravilhoso, né? Sim, aquela foto bem feita, né? Aquela campanha. Você não consegue. Agora, quem nunca consumiu, não sabe que é bom, não sente falta. A gente consumiu, ainda quer continuar consumindo. E eu tenho uma tese, quer dizer, quanto mais velha, nossa uma geração, você falou 41, é quase que o final, né? Que sentiu isso e quer dar continuidade. Quer dizer, se tem uma empresa que me oferece um produto que chega na minha casa e que me dá essa qualidade de eu ter esse prazer, essa experiência, eu vou continuar. Né? E custa R$70 por mês, é de graça praticamente, né? Não de graça, R$70. Agora, quem nunca viveu, então o futuro nosso, Davi, é muito, eu diria que hoje eu consigo enxergar 5 anos com tranquilidade. Eu ia te perguntar isso. Eu consigo enxergar 10 anos talvez, mas eu não consigo enxergar hoje além disso. Lembra que a gente montou o jornal em 2006 e dizia que ia acabar em 2000. Sim. Então, se daqui a 3, 4 anos, talvez eu enxergue
um pouco mais longe. Mas eu lembro hoje, quando né? o Diário Catarinense deixou de circular, vendo em redes sociais, assim, comentários. Eu lembro que tinha uma pessoa num comentário assim: o que eu vou dizer para minha mãe ou para minha avó, agora não lembro, de 90 anos, que o jornal dela não vai chegar amanhã. Sim, sim, sim. Então tem um público que ficou órfão do Diário Sim. Catarinense, A minha avó mas 90 com o crescimento do ND, né? A minha avó de 90 anos, 88, na época, já faleceram, a minha tia, elas liam o Jornal do Estado inteiro. Tem um fato interessante, tem um local de assistência social, não me lembro o nome, Bertolini, nosso diretor, esteve lá, e aí o diretor mostrou que tem 3 cadeiras, né? Eu disse, mas quem sabe aquelas 3 cadeiras? Eu vou te explicar. A cadeira do meio é uma senhora que faz uma ação social, todo dia vem aqui, e ela vem ler o jornal inteiro para 2 cegos, que eram as duas cadeiras. Então, o jornal tem esse valor enorme e esse serviço enorme, que vai continuar para essas pessoas que têm uma idade e querem. Eu vejo nas padarias, eu moro no centro, na Padoca, na Padeiro de Sevilha, é disputado o exemplar. A farmácia lá do Renato, por exemplo, ele tem que cuidar para não levarem. Ele brinca, às vezes leva. E você colocou muito bem, nós temos muitos pontos, quase 200, 250 pontos, que circulam 100, 200, 500 pessoas por dia que leem o jornal. Então ele consegue ter essa amplitude. Eu me lembro da época que eu era adolescente, que eu recebia a Folha de São Paulo, chegava depois do meio-dia, né? Eu ficava lá folheando aquele negócio de cabo a rabo. Como é que vê os adolescentes hoje em dia? Eles estão consumindo informação, eles estão muito no entretenimento. Eu vejo a minha filha muito consumindo muito A Fazenda, coisas parecidas. Eu vejo ela que é menos tocada pelo mundo. Tu tens percebido a mudança do perfil? Primeiro eu estava falando esses dias sobre a questão da chatice dos telejornais, né? Quer dizer, você só vê problema, só vê questão política, só vê questão, só o estresse. Então, qual é a razão de você repetitivamente continuar consumindo aquela mesma coisa, né? Então, esse é o primeiro ponto em relação às empresas que, na minha opinião, estão equivocadas. Por isso que o regional é mais fácil, né? O regional são coisas do dia a dia. E vocês têm autonomia aqui de não replicar um modelo nacional? Não, é autonomia total. Autonomia total, a gente tem a visão clara de ter uma linha editorial que nós entendemos que é a melhor e que nós temos audiência nos dizendo se ela é melhor mesmo, né? Ou não, né? Sim. Mas é completamente dependente. Mas o perfil do adolescente, tu acha que ele está mudando? Vocês estão conseguindo acompanhar isso? Eu acho que tem, veja bem, tem um novo mundo, tem uma nova sociedade, tem um novo comportamento e tem um novo meio de se comunicar e de entregar a comunicação. Isso realmente não vai nunca mais ser como era antes. Então, esse adolescente, ele está se criando, né, já nem vendo o pai fazendo, né, porque já a relação hoje já não é a mesma que não tinha, que a gente convivia com os pais, né, na mesa de jantar, no almoço, no domingo, etc. E ele também não conhece isso e não tem interesse, não tem nada que apresente para ele o interesse ou a necessidade. Então, eu diria, a minha única esperança é quando ele for mais velho, que ele tem que trabalhar, que ele tem que pagar as contas, ele tem que saber se tem congestionamento da rua para chegar no trabalho na hora certa, ele tem que saber se o hospital está funcionando, porque, né, então, acho que, na minha opinião, ainda tem muito a entregar, mas vai demandar uma entrega diferente do que hoje, não tenho dúvida disso, porque vai ser um desafio enorme nesse jovem que não sabe ele não sabe que existe, não quer saber, não tem interesse e nem acredita. Marcelo, a gente tem um ponto aqui que eu acho que é legal trazer nesse papo, que é, de alguma maneira, o pessoal que está assistindo, está escutando, entender como você construiu um posicionamento pessoal para liderar e empreender em uma empresa de comunicação. Então, hábitos que você mantém, o que você construiu ao longo desse tempo, e principalmente pessoas que são referência ou foram nesse processo. Bom, eu comecei, a primeira pergunta que você me fez, Jimmy, foi a questão da como eu comecei em comunicação e dei a referência do meu pai no sentido de comunicação, de empreender, minha mãe na parte social também, na parte humana, familiar. Então, foram referência. A família nossa também muito unida, né, primos, irmãos e tudo, né? Mas também sempre a forma de que meu pai me ensinou uma coisa interessante, né? Diz, meu filho, quando você for no escritório, preste atenção na secretária, valorize a secretária, reconheça a secretária, cumprimente a secretária, né? Porque essa secretária que vai dar a oportunidade de você chegar à pessoa que você quer. Então, eu dou um exemplo por conta da como a gente trata as pessoas e como a gente, na verdade, quer ser tratado, né? Então, eu diria que o meu principal elemento, no meu entendimento, é a minha sensibilidade que eu tenho de perceber as oportunidades e as possibilidades. Possibilidade é aquilo que você tem condições de oferecer por conta de onde você está e a ferramenta que você tem, a empresa, etc., a posição que eu estou hoje, não estou, né? E a sensibilidade é estar bem informado. Né? E bem informado é falando, visitando, conversando. Então, respondendo a uma pergunta muito objetiva e prática e simples,
A coisa que eu continuo fazendo e mais faço e mais é importante para mim é estar em movimento, né? Tem aquele filme do zumbi, né? Do Brad Pitt, que fala movimento é vida, né? Ele fala para aquele cara no apartamento, né? E é verdade, movimento é vida e movimento é aprendizado, é oportunidade, percepção, e aí você consegue sempre dar um passo, muito mais passo à frente do concorrente. Você parece uma pessoa que gosta de gente, assim, gosta de ficar em volta de gente. Sem dúvida. E assim, às vezes também policiar, às vezes, porque na empresa hoje, graças a Deus, eu consegui encontrar um ponto de equilíbrio onde eu não sou o que mais fala ou que também eu estou mais ouvindo também, eu estou mais dando condições às pessoas jovens, por exemplo, o digital, por exemplo, foi construído porque o Gilberto Canubim assumiu lá o digital, a pessoa até mais velha, mas tem uma habilidade enorme com a parte do meio digital, tem um conhecimento, e tem lá os profissionais, o Jean, um cara jovem, né, o Diego, quer dizer, hoje a Flávia, tem lá pessoas que fazem o movimento. Se perguntar para mim como é que eles construíram isso, eu não sei. Sim. E nem quero saber. Sabe por que eu não quero saber? Porque eu não tenho capacidade e inteligência para poder entender. E eu tenho eu já fui lá atrás, quando era bem jovem, essa ansiedade, né? Eu já cortei lá na juventude. Eu me lembro que tinha assim, a pilha, a revista Exame, Isto é Dinheiro, Veja, Época, e a gente tem que ler tudo, né? Uhum. Eu chego uma hora, pessoal, não vou conseguir nunca ler tudo. Sabe uma coisa? Eu vou ser seletivo desde já. E não vou ter essa ansiedade que você tem que estar o tempo inteiro consumindo tudo. Tem coisa que eu não sei, que eu não tenho capacidade, que eu não tenho perfil, né? Então... Não tem braço para alcançar. Aprendeu a delegar também, né, Pedro? Sem dúvida. Gosta de ler livro ou não? Olha, eu já li mais de uns 3, 4, dos 5 anos para cá, não tenho lido. Comecei agora, uns 3 meses atrás, ler, já estou no 2º livro. Eu acho que é importantíssimo. Eu estava muito preguiçoso e essa dinâmica de viajar, falar, deixa você também meio burro em outras coisas, né? Então, né? Gosta de ficção, romance, assim, ou gosta de ler livro técnico? Não, livro técnico nem pensar. Nem pensar. Só de olhar já me dá urticária, né? Não, eu gosto de livro assim, mais que tenha história de pessoas, história de locais, histórias assim. Que biografias. Estou lendo agora esse livro ali que é o personal trainer, lá, o psicólogo, né? Do Nizam Guanais, do Nizam com Nizam. Né, aquela coisa, é que você aguenta ser feliz? Sim. Estou lendo esse livro e está me mexendo com algumas coisas interessantes. Ele é o psiquiatra, né? Ele é psiquiatra, isso mesmo, obrigado. Isso. Então, acho que esse tipo de livro que eu gosto. Que traga alguma mensagem. Hoje, meu filho está de 12 anos, 14. Você tem que ler a Revolução dos Bichos, do George Orwell. Né? Eu li isso quando eu era bem jovem, né? Ele está terminando, para interessante e tal. Claro que é outra geração. Né? Mas eu acho que tem algumas coisas importantes, que tem mensagens que são muito emblemáticas, né? Então é um cara que acorda cedo, assim, gosta de chegar e está desesperado para começar a fazer alguma coisa? Olha, eu acordo geralmente 7 da manhã, 7h30, e eu diria assim, desesperado, né? Mas a gente tem que se policiar. Mas eu quero ir para o escritório, eu quero chegar lá, eu quero conversar com as pessoas, eu quero circular, eu quero ter ideias, eu quero conversar. E também quando eu vou para casa, às 7 horas, eu não levo trabalho, eu não falo trabalho, eu não trabalho, às vezes eu tenho que ler. Tem um WhatsApp separado de pessoal e profissional? Não. Não, mas também não tem, assim, às vezes no final de semana eu dou um toquezinho porque eu vi alguma coisa e tal, como lembrança e tal, mas assim, às vezes eu tenho que ler um contrato, levo para casa, eu chego segunda-feira e levo de volta, não cheguei a ler o contrato, porque eu realmente não, eu descanso, né, porque eu também eu faço, minha esposa, nossa família, a gente tem pouco movimento social também, porque o social também tira tempo e tira energia, né, então hoje tem que ser mais seletivo com os amigos verdadeiros, com a família, né, então não dá para você ficar o tempo inteiro solto. Queria perguntar da experiência com rede social, tipo Instagram, Facebook, essas coisas assim. Então, gasta tempo com isso? Não? Olha, eu postava antes do Facebook. Hoje eu nem tomo conhecimento. Eu tenho o Instagram, né? O Instagram, tudo que eu faço profissional, assim, menos os clientes que eu visito para não contar para a concorrência, né? Então, não dá. Ó, teve lá, não dá, né? Mas brincadeiras à parte, assim, por exemplo, vou lá fui na ópera do Figaro, lá no Figaro, né? A Boda de Figaro. Postei, fui no festival de dança, postei, no lá do Zefiro de Aço, postei. Eu vi tu postando uma despedida de um profissional que estava há mais de 20 anos com vocês. Anos, postei também. Eu tenho lá 3.300 seguidores, não são muitos, né? Mas eu valorizo muito eles, assim, eu gosto de postar coisas pessoais, né? Claro. Não particulares, mas pessoais, né, coisas de profissão também, mas não tão quadradas, que são chatas, né? Estou lá me vendendo absolutamente, não, mas estou compartilhando coisas que eu faço, né? Que viajo, faço isso, uma reunião aqui, uma reunião ali. Essa visão que eu tenho com a rede social, não faço LinkedIn,
não faço Facebook e nem também o Twitter, porque o Twitter é muito de opinião, né? E eu Delicado. Ele pauta muita coisa da mídia. Né? Exato. E eu tenho um pouco de cuidado, porque eu tenho algumas opiniões um pouco, na minha opinião, relevantes e um pouco, de certa forma, controversas, né? Então eu tenho cuidado. E a gente então é perfeito pro Twitter. Delicado, é perfeito pro Twitter. Por isso que eu não tô lá. É sucesso. Por isso que eu não tô lá. Porque a posição que eu exerço na empresa, eu não tenho dúvida. Essa questão, por exemplo, eu fiz uma entrevista com o Raimundo Martins lá no programa, até foi muito bacana a entrevista, eu assisti, fiquei muito feliz pelo resultado da entrevista, né? Ele perguntou sobre os posicionamentos editoriais que a gente tem, né? E eu não tenho restrições porque não são pessoais em pessoas, são estruturas, né? Conceitos, instituições, assim por diante. Mas agride, né? E as pessoas também têm a reação do contraponto do se vingar, e né, as pessoas têm um pouco essa atitude, o brasileiro tem um pouco essa atitude, um pouco de personalizar as coisas equivocadamente, né? E eu dizia para meu pai, enquanto a gente estiver esticando elástico e não arrebentar, nós vamos conseguir, nós vamos continuar. A gente tem continuado, tem se posicionado, tem surtido efeito e tem feito as mudanças e as transformações nesse sentido. Mas no pessoal eu tenho restrições, porque eu acho que posso ser mal interpretado e pode misturar muito, né? O fato de que eu sou uma pessoa de campo, né? E eu, por estar no campo, eu posso ser mal interpretado numa posição que eu ofereço aqui e daqui a pouco eu visitar um cliente que tem a ver com aquela posição que eu exerci ali. Então eu acho que não... Toma esse cuidado. Eu não tenho essa liberdade ainda, né? Porque eu tenho que representar a empresa e tenho que ter responsabilidade com a empresa, não posso sair por aí, né? Se um dia você imaginar sair, ou enfim, buscar outros caminhos, você pode virar um influencer colocando suas opiniões. Você sabe que eu, de certa forma, gostaria muito. Eu acho que, né? Porque é uma coisa que interessa a gente, né? Porque a hora que você fala, você também está levando na cara aquilo que você fala, se realmente faz sentido ou não. Então é uma forma de você também receber o feedback, né? Se aquilo é uma coisa boa, se aquilo faz sentido, se aquilo traz um benefício ou não. E você vai, de forma muito dinâmica, sendo mais assertivo e vivendo mais, né? Vivendo melhor, né? Total. Então eu gostaria sim. Marcelo, a partir de 2018, principalmente, ficou mais polarizada essa questão política no país, né? E por mais que tu diga que a ideologia do grupo é catarinense, não é a esquerda, não é a direita, a gente percebe ali na parte de triagem, digamos assim, de filtro dos colunistas, dos formadores de opinião, muitos não necessariamente de direita, mas certamente anti-esquerda. Queria saber se essa tua escolha, não essa tua escolha, né, mas esse certo posicionamento do veículo prejudicou em termos de anunciantes ou pelo contrário, né? A gente estando em Santa Catarina, se isso mais prejudicou, se ajudou, se isso interferiu de alguma forma? Interferiu e muito. Nós, quando houve a eleição, lá atrás, na época do Lula e do Luiz Henrique, nós percebemos a oportunidade, até porque nós tínhamos na época uma marca pela relação pessoal, particular do meu pai, não partidária, né, política, com o PFL, com a Arena, com o PDS, etc., né? E a empresa nunca foi isso, né? E eu disse, pai, a oportunidade que nós temos de a gente tirar esse carimbo, né? E nós nos aproximamos muito do PT, o Lula fez um ótimo governo de 8 anos, o Luiz Henrique, excepcional aqui também, que era do PMDB, e tivemos uma relação muito e uma aceitação muito grande por parte desses dois governos, aquele trabalho que a gente exercia, né? Eu me lembro na ocasião que nós fizemos um editorial para a Dilma, quando ela entregou a ponte aqui de Laguna, que foi 700 milhões de reais, aí uns amigos meus criticaram, eu disse, pessoal, elogiar é importante quando há o fato positivo, claro, seja ele de uma visão de Estado que você não concorde, né? Uma coisa tem a ver com a outra, né? Se as coisas são boas, elas têm que ser enaltecidas da tua opinião particular. Esse é um ponto que não tem muito a ver com a tua pergunta, mas respondendo a tua pergunta, quando houve a eleição do Bolsonaro, aí em 2018, houve sim, né, uma finalização daquela etapa que começou em 2013. Né? Em 2013 começou aquele movimento, teve a eleição, então tinha uma visão do catarinense a respeito de algumas pautas. Eu sempre digo o seguinte, que o catarinense, ele existe aquelas questões todas muito antes do Bolsonaro. Né? Mas então aquelas pautas que o Bolsonaro tinha a ver com a forma de viver de Santa Catarina. E nós alinhamos muito o editorial, não para a questão bolsonarista ou contra a esquerda, mas com relação àquelas pautas que lá estavam apresentadas, até porque já fomos também, o catarinense já votou no PT, já votou no Lula, já votou na Dilma, então não se trata disso, né? Se trata de que a oferta tem que ser voltada para os interesses do catarinense. Nós alinhamos, nós fizemos um trabalho maravilhoso nesse sentido, veio o resultado excepcional de audiência
e dê a parte publicitária Comercial. por conta dessa visão. Quando você fala anti-esquerda, não é a anti-esquerda, mas são coisas que a esquerda defende que nós não acreditamos nesse sentido, né? Nós acreditamos em outro caminho. Agora, nada que você não reconheça. Agora o Lula colocou mais capital do que o Bolsonaro em 4 anos. Aí você tem N movimentos que você tem que reconhecer. Tá aí Não né? concordar não significa não ter diálogo, né? Exatamente Eu acho que isso é isso. importante. Marcelo, mas Bem o que eu percebi também é de alguns profissionais, eu posso mencionar Cacau, Moacir, talvez mais o Cacau, eles tiveram mais liberdade para falar o que pensavam. O Cacau poderia estar até hoje na NSC falando o que ele está falando hoje na ND? Bom, eu não sei responder isso, né? Por conta que eu não sei como é que a AND lidava com essa questão editorial. Agora, o Cacau, o Moacir, o Paulo Alceu, eles, na verdade, de forma humana, né? Porque eles realmente estavam... Eu digo o seguinte, o Brasil em 2018, lá em 2016, 2017, o Brasil tinha apodrecido mesmo, né? Realmente a gente não sabia onde que é certo e errado. Fizemos aquela campanha na caneta de certo e errado, né? Cartão vermelho, cartão verde. Era uma confusão, era um limbo, a corrupção ela estava, e aqui não estou falando de governo e nem de partidos, mas da sociedade brasileira, né? Então havia um clamar por uma linha de buscar outras coisas que possam alinhar mesmo para um Estado mais eficiente, mais eficaz, mais transparente, menos corrupto, né, e que menor que seja, né? Então isso trouxe uma visão, e aí o Cacau, o Moacir e o Paulo Alceu, eles expressaram mais, de forma mais, vamos dizer, contundente essa visão, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado, porque hoje está muito essa questão de direita e esquerda, Bolsonaro e Lula, e não é nada disso, né? Não é nada disso, né? Tem momentos que eu sempre dizia para meu pai, enquanto o político merecer a confiança, né, ele vai continuar tendo a nossa confiança. E eu entendo o seguinte, todo governante que se elege pela maioria do seu eleitor, ele tem que ter no veículo de comunicação uma boa vontade. Inevitavelmente tem que ter boa vontade, porque ele foi eleito. Então nós temos que entrar para poder ajudá-lo, né, naquilo que ele se propôs a entregar, e claro, criticar, mas ajudar ele a dar certo, né? Enquanto ele merecer uma confiança plena nesse sentido, nós temos que ajudar muito. Quando deixa de merecer a confiança plena nesse sentido, aí você passa eventualmente a ter uma linha editorial mais crítica, mais contundente, mais agressiva, por conta de que ele está traindo o seu eleitor, né? Então é nesse sentido que a gente vai alinhando, e não é personalista, Perfeito. né? Queria aproveitar que o Ferrari questionou sobre as redes sociais do Marcelo Petrelli, mas eu queria perguntar sobre a presença do grupo nas diferentes redes sociais. E eu trouxe aqui 2 cases para compartilhar contigo, Marcelo. Regionalmente, no LinkedIn, a gente tem um case muito interessante, que é o portal Economia SC, que foi o primeiro veículo de comunicação do Estado a atingir 50 mil seguidores. E no YouTube, eu acho bastante curioso, o SCC, afiliado à SBT atualmente, já tem quase 800 mil inscritos. E eles transmitem diariamente 100% da programação do SBT em tempo real ao vivo. O que tu acha dessas estratégias pontuais? Se ela não seria válida, de repente, essa questão do YouTube em tempo real, talvez para a Record News, né? Que é uma TV aberta. Eles transmitem o SBT nacional, Uhum. a Record não permite. A Record, nem a Record News permite que a gente transmita, porque eles têm o R7, né? Então, o SBT eu acho que não tem o nacional por conta disso. E a gente só transmite o local. Mas a estratégia do SBT, a SCC, tem sido muito inteligente nesse aspecto. Nós estamos avançando muito nessa questão das redes sociais, de programações de YouTube, Face. Eu tudo. vejo que vocês sobem pós, né? Tipo, Sim. entra o balanço geral, vocês sobem algumas horas depois os produtos, as matérias individualmente. Para o ND+, né? E eu vejo que vocês também segmentam, né? Tem um YouTube só do SC no ar. É estratégico isso? É uma estratégia que a gente tem uma área lá que faz a rede social que entende que nesse momento isso. Agora, se me perguntar, está funcionando como nós pretendemos, gostaríamos? Ainda não. Nós temos que melhorar ainda muito essa entrega e essas escolhas que a gente não conseguiu encontrar qual é o nosso modelo. Sim, eu tinha perfil do Balanço Geral Florianópolis, Sim. agora ND Floripa, né? Agora Sim, diferente. A ideia é colocar todos num único contexto. Isso, né? Antes era cada um, né? E aí você Isso. dividia a audiência, dividia os Sim. seguidores, né? Competia até mesmo com ele no serviço, ele tem que acessar vários, etc. Né? Uhum. É um desafio, estamos na fronteira do processo de comunicação na internet, é um troço difícil. Tá a gente todo mundo chega a aprendendo, esse né? resultado. Eu diria assim, já tenho milhares que já aprenderam, já estão voando, né? Nós ainda Mas o legal é que a regra do jogo muda o tempo todo Sim, também, né? sim, sim. Então hoje quem tá voando num aspecto, pô, amanhã vai ter que se reajustar sim. e aí tem a oportunidade para o outro surfar a onda. Sim. Isso é Marcelo, e legal. falando em voando, aqui tu atribui esse sucesso de audiência do portal ND+, recentemente, faz pouco tempo, chegou a se posicionar no 3º portal mais acessado do país,
na frente, inclusive, de veículos tão antigos e tradicionais como o Estadão. A que tu atribui isso? Segundo o IVC, né? Então, veja bem, primeiro eu acho que tem na internet, às vezes tem muito preconceito, né? Porque você, no meio digital, no mobile, você tem outros interesses de consumo de outros conteúdos. Então não é... Eu me lembro, não sei se vocês vão lembrar, quando a Globo lançou o Globo.com. Foi um fracasso, foi um sucesso no início, vendeu para o pessoal português, depois fracassou. Por quê? Porque ela colocou, na minha visão, a televisão dentro do digital. Então lá o Cacete Planeta, Jornal Nacional. Não é isso que as pessoas querem no digital. Eles querem outro produto, outro conteúdo, com outro outra formato, abordagem. outra abordagem. Totalmente, né? Então, esse é o primeiro ponto, que você não pode ter preconceito das pessoas quererem ver um bichinho na internet. Né? E esse bichinho dá audiência e o comercial está lá no bichinho ganhando dinheiro por causa daquela audiência. Como é seguir o Cristiano Ronaldo, o Messi ou quem quer que seja. Né? Então as pessoas querem no meio digital algo novo o tempo inteiro, diferente, pela liberdade que aquilo deu para elas. Né? Eles querem poder, a piscina do prédio balançando. Exatamente. Então não pode ter preconceito contra isso. Então nós não temos esse preconceito, esse preconceito. A gente está muito aberto a esses conteúdos. Né? Segundo, a questão de ser aberto. Terceira questão de ter equipes regionais do estado inteiro, né? E quarto, eu acho que a gente tem o volume de produção de conteúdo, são 220 matérias por dia em média que de veicula. No ND+? No ND+, é uma por enxurrada, dia, né? 220 Nossa. publicações de matérias por dia. Maior disparado, nem sei se O é nível Google que nacional. sofra para ranquear tudo isso, né? Sim, com certeza. E assim, Santa Catarina, e aí tem um lado seguinte, Santa Catarina é uma grife, né? Então, metade da nossa audiência é nacional, né? Fora daqui, né? As pessoas também se interessam em saber o tempo inteiro o que acontece aqui, do turismo, das curiosidades, Neve. da sociedade, neve, falou muito bem, né? O litoral, a serra também, né? Então, a gente... Ciclone, acontece Sim. muita coisa aqui, né? Sim, né? Se nós estivéssemos, por exemplo, lá contra os estados, mas fosse lá o estado lá do Amapá, por exemplo, talvez não tivesse tanta curiosidade do conteúdo que lá existe, né? Então a gente tem essa oportunidade também que a gente sabe surfar, De né? explorar esses caminhos. Exatamente. Não, Eu tenho uma curiosidade aqui, eu não sei como é que a gente está de tempo, Jimmy. A gente Estouramos já, mas tudo já bem. estouramos. Queria perguntar, por que o Grupo ND deixou de assinar as pesquisas Ibope, Marcelo? Essa é uma coisa que vale a pena falar bem, né? Veja bem, nós pagávamos em torno de R$1,5 milhão por mês para ter a mesma informação o tempo inteiro. Por mais que você mudasse tudo o tempo inteiro, era a mesma informação sempre, para nós e para os outros. Para mim isso Os mesmos números, mesmos mesmos números. dados. Para mim já é uma coisa meio estranha, né? Segundo, que você buscava do Ibope, muita informação. Mas você tem quantos aparelhos? Mas você tem quantos aparelhos em tal cidade? Não pode falar. Mas você tem quantos em tal bairro? Não pode falar. Qual é a margem de erro? Não pode falar. Então, chega uma hora que você começa... Aí uma constatação, né? Você tem audiência, nós temos alguns dados, de 2014 até agora 2023. Estamos falando de 9 anos. Para esta audiência ferida, não mudou nada em 9 anos. Absolutamente nada no share do concorrente, e dos concorrentes e nós. Bom, eu acho isso impossível de ser verdade por conta de que o mundo mudou, o consumidor mudou. E quando você fala com o cliente mudou o seu hábito de ver televisão. Ele, a mulher dele, o marido, a companheira, o filho, o vizinho, o amigo de churrasco. Então, é só tu ir na padaria e tu ver onde está sintonizado, né, Marcelo? Só que você olha o número que lá entrega, é o mesmo número de 9 anos atrás. Inclusive, vocês, o concorrente botou um anúncio no jornal que de cada 10 televisores, 7 está na concorrência. Né? 7. Isso é igual a 2014, que ele falava lá. Eu acho isso impossível. Mas falando de forma técnica, né? Quando você olha o Brasil, um país completamente continental, é inconcebível que você tenha 14 praças apenas, medindo pesquisa, e que as 14 definem a audiência nacional. O que você tem de audiência aqui de Chapecó é diferente com relação a Blumenau, é diferente. Mesmo você entregando o mesmo conteúdo, porque as pessoas querem algo diferente, né? Tem gosto diferente, né? Então você tem que entregar algo diferente. Então você tem 14 praças. Não é porque é técnico 14 que tem há 20 anos. É porque é caro colocar em 100 praças e não querem colocar. 2, quando você olha, por exemplo, o volume de... Você tem aqui 22 municípios pesquisados, que eu mostro para o cliente, e aí não estou querendo descredenciar, mas estou querendo dizer, pessoal, é assim que funciona e a avaliação é sua, se isso faz sentido ou não. Você tem 14 praças. Aí você tem esta praça. Você tem 22 municípios. 1.200.000 habitantes. Você tem 400.000 domicílios com TV. Você tem 290 domicílios pesquisados. Então não é porque é técnico 290, é porque é caro colocar em 5.000. Sim. Né? E aí você tem o seguinte, aquele hábito, aquele modelo que foi constituído desde o passado, né? Que você tem o hábito. Então a amostra, 25% da amostra fica 4 anos. 50% fica 3 anos.
75 fica 2 anos. E sempre precisa ficar 1 ano. Eu brinco com o político, né? Você perguntou para ele se ele vota em você. Ele já respondeu, você não precisa perguntar mais para ele. Quer perguntar para o outro, para o outro, para o outro, para o outro, que aí ele já sabe se vota ou não, né? Sim. Mesma coisa, o consumo. Então, para nós, essa metodologia não funciona, né? Então, nós não acreditamos mais nela, de forma muito respeitosa, colocamos isso e fomos buscar outras tecnologias. Hoje você tem tecnologia de inteligência artificial, de URA, de buscar, né? Nós fazemos pesquisa hoje que fazem mais de 35 mil ligações para chegar em 1.200 atendidas para poder ser pesquisada, para atender o campo, atender, né, o poder aquisitivo, classe social, para entregar uma informação de 1.200 de coleta, do que você tem 290 em 22 municípios. Nós fazemos 2.401 municípios, né? Sim, sim. Então, a gente, e aí, colocando uma comparação, né, você teve as eleições, né, o ano passado, acertou 100% essa metodologia, desde agosto para novembro, quem ia ganhar as eleições, né? E a outra errou absurdamente, né? Então, a gente tem oferecido para o mercado, né, é inconcebível que você não possa ter. Pesquisa é uma coisa commodity, pelo amor de Deus. Pesquisar é uma coisa que qualquer um pode pesquisar, o que bem entender. Pode ser de caderninha aqui na saída, aqui, pesquisar. Tem uma amostra legítima, com credibilidade, você vai criar universo. Então, não é um privilégio de uma empresa ou de uma tecnologia, né? Então, a gente buscou, muito bem desenvolvida, né, para nós desenvolvida, essa empresa de Jaraguá, que é a Neocamp, tem 2 no país, que tem essa tecnologia, né? Fazem para todo mundo e fazem o tempo inteiro sobre várias formas de consumo, não só de comunicação, mas de produtos, de empresas, etc. Então, ela está servindo, ela está sendo apresentada ao mercado, o mercado está aceitando e está acreditando, né? Então, nós estamos entrando como um contraponto, né? Eu entendo que o Ibope não tem mais a capacidade de oferecer qualidade e assertividade, e hoje a Neocamp, a MAPA, tem essa qualidade e a competência, e o mercado está entendendo isso. Está destruindo, de certa forma, o brand que eles construíram dessa história toda, né? É uma pena, né? Você tinha um modelo de negócio, que é importante citar isso, você tinha o tal do SEMP, né? O SEMP era para tentar manter mais o modelo de negócio, né? Você só podia, as empresas, né, só podiam receber PI, que no caso é receber um anúncio, de agências filiadas ao SEMP, e que são obrigadas a comprar Ibope. Então era um modelo de negócio, né? Tanto que a Associação Brasileira de Anunciantes, a ABA, em 2022, rompeu com o SEMP por entender que o SEMP não se modernizou, não trouxe transparência, não trouxe, né, essa capacidade de poder ter um modelo de negócio da comunicação que trouxesse assertividade, confiança e credibilidade. Saiu durante 1 ano, trouxeram toda uma nova regulamentação e um dos itens é transparência na medição de audiência, auditoria principalmente, né? Então, acho que está respondida a questão, por que não usamos Ibope, né? Perfeito, Eu perfeito. teria Acho 1000 que é perguntas, isso. mas acho que já estouramos, então Sim, sim. acho que o Marcelo já A gente fica pode fazer um pré-convidado segundo episódio. para um segundo episódio. Né? Exato. Não, tem muito conteúdo e a gente que ama falar de comunicação, Sim. né? É uma oportunidade incrível poder trazer a sua visão aqui para a mesa, a história do grupo. Enfim, a gente sabe como é desafiador juntar audiência, né? Fazer as pessoas consumirem aquilo que está sendo produzido, conectar isso com quem ajuda a tornar esse produto viável. Então, quero te agradecer, né? Prestar um serviço para a sociedade, né? Que eu acho que é um papel absurdo, né? Na verdade, deixar as pessoas informadas, a gente construir isso. É importante só lembrar de que, quando você fala da comunicação, o Marcelo ele está presidente, mas o Polito, o Eduardo, todos os nossos comunicadores lá, né? O Rodrigo, todos eles, esse comunicador, ele está na ponta, né? Então, ele sabe realmente como fazer a comunicação de verdade ali. A gente dá essa liberdade, dá essa autonomia e as vocês pessoas valorizam esses profissionais, sem dúvida. né? Eu acho que trouxeram é a Márcia Dutra de São Paulo de volta para cá, estava tanto tempo afastada do próprio do Cacau, jornalismo. se você perguntar para o Cacau e para o Moacir Pereira, não estou falando da empresa aqui, né, mas se perguntar para os dois, eles estão rejuvenescidos conosco, né? Pela forma da liberdade, pela forma e não estou falando da empresa que eles estavam, mas pela forma que nós tratamos eles hoje, que a gente motiva, a gente incentiva, a gente dá pauta, provoca, critica, reclama deles, não. Então eles se sentem, aquela coisa do filho com o pai, né? O que um filho quer? Quer um pai que eduque, que forme, que não sei o que, não. Quer dizer que a gente já dessa forma, não quero ser mal interpretado, mas ele se sente muito mais parte de um contexto e quando a gente consegue algo, todo mundo tem o pertencimento daquela conquista, né? Sim. Então a gente consegue fazer essa motivação. Então é uma empresa muito intensa, muito ativa, muito feliz e muito, vamos dizer, produtiva, né? Criativa, inovadora, né? Muito sensacional. Obrigado, então, pela presença, pelo tempo aqui com a gente, por compartilhar tanto. Imagino que facilmente as pessoas podem pesquisar ND, Grupo ND aí na internet, encontrar os produtos de vocês. Instagram, você posta algumas coisas, o LinkedIn você não
tem Instagram. presença. Tô no Instagram. Instagram. Qual que é a arroba pro pessoal seguir lá, acompanhar? Uma pergunta difícil. Não, tudo Vamos bem, lá, gente. olha aqui, ó. Eu posso deixar aqui na descrição Passa aí, também. por favor. Posso deixar Inclusive, aqui tem na um descrição. podcast que vocês também lançaram não faz muito tempo, sim, né, tem. Marcelo? E vamos lançar um podcast em cada praça. Ó, é Marcelo com 2 L's Petrelli. Marcelo C. Petrelli. Esse É isso aí, o pessoal pode pesquisar lá e te seguir. Tá bom, é isso Então, aí. obrigado mais uma vez. Muito obrigado por Davi. aceitar o convite. Obrigado, meninos, mais uma vez. Foi muito bom. Eu que Isso. agradeço. Obrigado aí, ó, o Jim, obrigado Ferrari, Davi, o Edu. Para mim é uma oportunidade enorme. Eu acho que é um dos primeiros podcasts que eu participo. Que legal. E me solto bastante. A gente tem que cuidar para não falar demais. Né? Então, falamos também, né? Então, obrigado mais uma vez. Foi uma honra, um privilégio, tá? Não, Obrigado. tá sempre mais do que convidado a voltar e a gente com certeza quer fazer um segundo episódio. É isso aí. Muito obrigado a você que assistiu então a mais este episódio aqui no Jogando Pra Plateia. Se você não está inscrito nos nossos canais, faça isso, inscreva-se no YouTube, siga-nos nas principais plataformas de áudio para consumir o nosso conteúdo. E no Instagram a gente distribui os cortes com os melhores trechos dos grandes papos que a gente recebe aqui e faz no Jogando Pra Plateia, certo, Ferrari? É isso aí, gente. Obrigado. Agradecer aos nossos apoiadores aqui, ao Lead Santa Catarina, ao Danco, ao Davi Paes e Lima, que nos ajuda aqui bastante no processo de comunicação, e também a doutora Rebeca Heinzen. E a gente se vê em breve, num próximo episódio Jogando do pra Jogando Plateia. para a Falou, Plateia. gente. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau.